Fala, ladies and gentlemen, estamos aqui para a gravação de mais um podcast. É um bate-papo, na verdade, e hoje eu trouxe uma pessoa muito especial. Este que já foi campeão aí no Muay Thai, 20 anos de Muay Thai, um empresário aqui da região, tem uma história muito interessante, muito legal de superação, de vitórias, de lutas em todos os sentidos. E que hoje vai contar um pouco da sua experiência e com certeza absoluta nós vamos conseguir extrair alguma coisa para a gente aplicar no nosso dia a dia, seja no aspecto profissional, seja no aspecto pessoal. Eu tenho certeza que tudo isso vai contribuir e eu vou deixá-lo se apresentar. Primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite aqui de vir bater esse papo. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês. Você é uma referência, um grande amigo que eu tenho, além do meu aluno, né? Então é legal a gente poder bater esse papo aqui, explicar um pouco para a galera, também talvez sanar algumas dúvidas das pessoas. E tenho certeza que vai ser muito produtivo esse nosso bate-papo. Quebrar um pouco dos mitos, né, que tem a arte marcial. Eu lembro que quando eu entrei, eu também fui com um certo receio de algumas coisas e depois eu vi que não tinha nada a ver e a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Mas eu queria começar perguntando um pouco da tua história mesmo lá no início. Aonde você nasceu, um breve resumo de como foi a tua infância e como você chegou, um resumo assim de como você chegou no Muay Thai, no status que a gente está hoje. Bom, meu amigo, tipo assim, eu sou lá de Governador Celso Ramos, bairro Areias de Baixo, né? Filho da dona Marlete, né? Dona Marlete, uma mulher incrível, guerreira. Eu acho que esse mundo da luta veio muito dela, que ela é uma grande guerreira. E a minha infância não tem nada a ver com luta. Nada, nada, nada. A não ser gostar de ver muitos filmes de ação. Jean-Claude Van Damme, filme da capoeira lá, o Esporte Sangrento. Né? Então a gente é criança e a gente sempre se imagina, né? Sim. Eu adorava muito ver aqueles desenhos da Toy, que era o Jiraiya, o Jaspion, um desenho japonês. Que a galera de hoje em dia não sabe nem o que é. Então eu saía brincando na rua lá, pegava uma espadinha de madeira e saía brincando na rua. Mas nada com luta, assim, né? E aí cresci lá, estudava lá. Aos 6 anos o nosso pai faleceu, né? E aí os meus irmãos começaram a trabalhar cedo e eu também. Eu com 15 anos eu fui trabalhar no alto mar, barco de pesca. Larguei os estudos e fui trabalhar num barco de pesca em alto mar. O que é bem comum nessa região, né, de Governador Celso Sim, Ramos. É lá, uma questão cultural, né, isso, da lá. pesca. Hoje nem tanto, Nem porque tanto. mudou, mas há 10, 15 anos atrás, a maioria da população era de pescador. O que era de pescador nativo ali, que a gente Artesanal. fala que é artesanal, e os filhos geralmente iam para pesca de produção de grande massa, né? Pesca industrial, que a gente Industrial, chama. desculpa. Pesca industrial. Que é Itajaí, Santos, Rio Grande do Sul. E aí trabalhei por muito tempo de pesca de alto mar, né? Já morei em Santos, né? Fiquei trabalhando quase 2 anos em Santos e fazia essa pesca. Foi da onde eu também comecei a aprender para me virar minha outra profissão, que foi a profissão que eu trabalhei por mais tempos, que foi de marinheiro particular. Era aí que eu ia chegar. Eu sabia que o professor tinha sido marinheiro, mas eu achava. Agora chegamos lá então. Então, de pesca, foi por pesca em alto mar, pesca industrial, Pesca trabalhou um tempo, industrial. e depois foi para trabalhar de marinheiro. Como que foi essa parte de marinheiro? Então, Diogo, como é que eu posso falar assim? Eu sempre fui uma pessoa muito determinada em tudo, assim. Eu acho que nem uma vez a gente estava conversando, eu falei para você, cara, foca
Eu não sei se vai lembrar que a gente foca na solução, não pensa muito Exato. no problema. Tem um problema, mas foca na solução. Vamos, arruma um jeito, pensa. E eu era assim, sempre fui, desde novo, sabe? Quando eu comecei a trabalhar em alto mar, por exemplo, na pesca, você entrando ganhando menos, uma parte e meia, que a gente fala lá dividido por partes, 20 partes, o tripulante ganhava 1,5. E aí, conforme você ia subir no cargo, você ia ganhando mais, né? E eu logo em seguida vi que, por exemplo, o gelador, que era o cara que gelava o peixe, a gente escolhia o peixe e gelava lá, ganhava 2 partes. Eu, na quarta viagem, já aprendi a gelar o peixe, sabe? Aí depois descobri que o contramestre ganhava 3 partes e meia, que era o cara que remendava a rede, é o cara que cuidava como se fosse gerente do barco, cuidava de todo o operacional ali do barco de pesca. E em menos de um ano eu já era contramestre. E assim eu fui indo, virei o motorista do barco, a gente fala motorista não era o cara que pilota, o motorista era o cara que cuidava do motor, como se fosse um mecânico. É Ah, o cara que ligava o motor, trocava o óleo, fazia toda a parada. motorista no sentido mais Isso. que é do motor. Só que eu fazia uma área, só que aprendia também a outra área, porque Sim, se precisasse, tava ali. eu estava ali. Quando o contramestre faltou, quem é que sabia? O Lucivano. Quando o motorista faltou, quem que já sabia que estava pronto para suprir a vaga? O Lucivano. Quando o mestre, que era o cara que pilotava o barco, e junto com o mestre-chefe, que só eram 2 barcos, que era parelha, o mestre da campanha faltou, quem é que estava pronto? O Lucivano. Então, isso me deu muita bagagem de aprender o alto mar, conhecer o Rio Grande do Sul ao Rio de Janeiro de fora a fora. Mais ainda porque eu navegava por fora, né? A gente costeava, mas também navegava por fora, 60, 70 milhas fora. Então isso me deu uma experiência muito boa de horas navegáveis, de Sim, enfrentar mares bravos. o Sabe? momento certo de. Isso. Aí quando. Só que era muito. Eu sempre falo para minha esposa: se eu precisar um dia, eu arranco pedra, mas eu não volto para o alto mar. Porque é uma vida que lá a gente chora e Difícil. amanhã não vê, difícil. Tá? Apesar de hoje ter muita tecnologia, melhorou muito, já não tem tanto trabalho braçal, mas ficar 20 dias, 30 dias, como já fiquei lá, só vendo água, Que sabe? loucura. 20 dias de você tomando banho, eu ainda, como eu fui me especializando, então eu tinha uma regalia, eu poderia tomar banho, mas o tripulante às vezes não tomava, porque não poderia gastar água, porque a água tinha que durar 20 dias, Caraca. entendeu? Escassez total. Escassez, então a comida era Regulada. até um tempo, que aí depois só comia peixe, porque a carne não durava muito, mas que se botasse no gelo tal e coisa. Mas isso me deu uma experiência muito boa. E aí quando eu vim para, falei que não ia mais trabalhar, eu vim trabalhar numa marina em Jurerê, mas eu vim trabalhar no pátio, botar a Tá. lancha para água e tirar a lancha da água. Só que aí, como já conhecia alto mar, já sabia manobrar barco com motor só, de madeira, que era pesado, que para mim encostar, por exemplo, lá onde é que o carro está fora lá estacionado, eu já tinha que parar o motor antes, Já, porque já tinha noção do tinha o segmento do peso do barco tal, e coisa, já tinha essa noção. Quando eu entrei dentro de uma lancha, para mim foi uma brinquedo uva. de criança. Foi uma uva, foi uma uva. 2 motores, tudo muito mais sensível. E aí eu fui pegando experiência. Só que aí vem a tal da coragem. E quando eu comecei, estava trabalhando na Marina tal e coisa, aí aconteceu de um dono de uma lancha que queria ir para o Tinguá e o marinheiro dele não estava, falhou, não apareceu. E aí ele, mas eu preciso junto. Aí o meu patrão, Marcelo chama, olha, o único que conhece aqui realmente de barco tal, é o Lucivano. Só que eu não sabia onde é que era o Tinguá. O Tinguá era o outro lado, eu sabia onde é que era lá na Armação, olho nu, conseguia ver. Só que barco, mar, não é igual Não, terra. não tem Tem a mesma pedra no ideia. fundo. Eu nunca tinha navegado ali por dentro. Eu navegava de fora a fora. Barco de pesca. Mas Tinguá, beira-mar, sul, no norte ali, eu não, beira-sul, eu não navegava por ele. Então eu não sabia onde é que tinha pedra, onde é que não tinha, não conhecia. Então isso é muito perigoso. Sim. E aí o dono, mas tu conhece o Tinguá? Conheço. Conheço, pode. Não, não, fica tranquilo, que eu conheço. Pode ficar bem tranquilo. Não, eu preciso ir lá, tal, tal. Não, vamos lá, de boa. Eu manjava muito de GPS na época.
uns 15 anos atrás, eu era um dos que mais manjava no GPS, porque no barco de pesca a gente usava GPS, sonar e radar. O radar é aquele antigão ainda, que tu botava, sabe, de submarino, tu botava o olho assim, ficava só o espinho, era assim. Aham. Agora de radar são igual GPS, dá tudo detalhado. E aí eu conhecia tudo, tracei a rota lá no GPS, lá no pontinho lá, fui. Só que agora a pedra. Bom, eu vou esperar um barco passar, quando o barco passar eu vou atrás de barco. Aquele barco que eu sei que ia direto lá para o Tinguá, porque saía da Marina que eu Tá. ia, então eu já Aham. sabia que o cara conhecia, né? E assim eu fui indo. Nessa minha coragem eu fui aprendendo todos os pontos que a galera ia do Beira-Mar, aqui dentro aqui da Bahia Norte, Bahia Sul, que eu não conhecia. Para fora eu conhecia tudo, mas aqui dentro não. Sim. E aí eu comecei a trabalhar de marinheiro. O cara gostou muito, tal e coisa. Aí, não, vamos sair da Marina e vir trabalhar comigo. Eu disse, vamos trabalhar comigo. E é isso que eu sempre falo, né, pra galera, né? A gente tem que sempre ter um pouquinho de receio em tudo na vida. Mas a gente não pode ter medo de tentar. Olha só que interessante. O gancho que eu peguei aí da tua história no barco. É uma coisa que eu sempre falo. Se você quer ser alguém na vida, você tem que agir como se você já fosse. Sim, Primeiro você tem que fazer, e isso é muito legal porque você já agia, você já tinha um comportamento dentro do barco como se você fosse o contramestre. Então você já aprendia, você estava pronto, só faltava a promoção, digamos assim. E muitas vezes as pessoas elas esperam, não, quando eu for promovido, eu eu vou vou fazer. fazer. Quando eu conquistar isso, eu vou fazer tal coisa. E acabam não conseguindo a promoção justamente por isso. Então, primeiro tem que ser isso, é muito legal, porque é uma forma de pensar que diferencia as pessoas que têm e que não têm sucesso. Que as que não têm sucesso ficam esperando alguma coisa acontecer para ter. E as que têm sucesso, elas fizeram aí, o sucesso encontrou no caminho. Infelizmente, assim, 90% das pessoas que eu conheço que reclamam muito da vida, elas são assim. Elas esperam a oportunidade aparecer. Só que às vezes a oportunidade até apareceu e ela não pegou ou ela não estava pronta. Que não estava preparada. Eu sempre digo, Entendeu? um amigo meu falava que sorte é a preparação mais a oportunidade. Sim. Se tiver só um dos dois, não é sorte. Então, Eu, eu sempre tive muito comigo assim, ó. Se o cara tá me dando a oportunidade de aprender, de eu aprender, não é exploração. É um investimento meu. Não interessa. Por exemplo, no barco de pesca, a gente colhia lá o peixe. Quando a gente ancorava, ou se não ancorava, largava a rede ficava 4 horas lá, o barco arrastando lá, então tu tinha 4 horas para dormir. Entendeu? Eu ficava acordado remendando rede, ou eu ia lá pro leme aprender. Aprender o GPS, aprender o radar. E eu perguntava, sempre fui muito metido nessas coisas. sim. Entendeu? Aí o cara ia dormir, aí às vezes o mestre estava cansado, ô Rato, Luciano, pô, eu vou tirar uma soneca, pode ficar aqui para mim aqui? Uma hora e meia? Claro, não eu ficava. E ali eu ficava. Todo mundo dormindo, Podia falar assim, ó, isso aí não é minha função. poderia, exato, Não estava errado também? poderia. O contramestre, quando eu fui aprender durante o dia, foi lá e tal, e aí chegava de noite, ô Luciano, me ajuda a remendar a rede aqui pra gente terminar. Vamos lá. A galera ia dormir e eu ficava ajudando a remendando a rede. Tipo, às vezes dormia muito menos. Sim. Teve uma época que eu era gelador, contramestre e motorista. Foi a época que eu mais ganhei dinheiro ali no bar. Eu ganhava quase 7 partes. Quase igual um mestre, Caraca. entendeu? Só que eu terminava de gelar o peixe, a galera ia dormir e eu ia remendar a rede. Terminava de remendar a rede, eu ia cuidar do motor. 4 horas já tinha que estar de pé de novo. Então eu dormi uma hora e meia, 2, sabe? Tipo, e ainda fazia o quê? Cuidava, pilotava o barco do leme ali, fazia o quarto que a gente fala, que não era obrigação minha, porque o motorista não faz. Só que eu fazia. Fazia porque queria aprender mais, aprender mais. Então, quando as oportunidades, as pessoas foram saindo, quem estava pronto era eu. Aí Você ficava ainda ia pensando, ter que aprender para poder ocupar exato, a vaga. ou contratar esse outro cara. Sim. Só que às vezes acontecia muito, como a pesca acontece muito disso, do cara não aparecer para sair. Ó, a saída está marcada E para tem que sair. meio-dia. E Tem que sair. Tem que pescar, tem que sair. Tá todo mundo lá e o motorista não veio. Não acha o motorista. Cadê o motorista?
Saiu, bebeu, sei lá. O simplesmente não quer mais, né? Sim. Não apareceu. E aí? Não vai sair? O barco não vai sair por causa do motorista? Não, não. O Lucivano está pronto. Vambora, o Lucivano está pronto. Dá jeito? Não, dou conta. Vai ficar tranquilo que eu dou conta de tudo. Então, nunca tive essa preguiça, sabe? Sim. E isso foi me moldando nas minhas profissões. Quando eu comecei de marinheiro, eu até hoje eu recebo proposta para trabalhar. Na pandemia, eu ia largar tudo e eu ia lá para o Rio de Janeiro trabalhar lá, porque eu tinha proposta de lá. Salário muito bom mesmo. Porque eu sempre fui um dos melhores, assim, muitas horas navegáveis. Eu trabalhei para a empresa que fabricava lanchas, iates. Então eu pegava avião daqui, ia para São Paulo, chegava lá em São Paulo, pegava a lancha e descia. Chegava aqui, pegava avião de novo, ia para São Paulo, pegava Fazia o na época de transporte. verão Ah, ali, novembro e dezembro. Era um inferno. Muitas horas navegáveis. Isso foi me dando um currículo como se fosse um piloto de sim. avião. Ah, tem quantas horas navegáveis? Ah, tem 1.500 horas. Eu Até tenho isso. porque imagina a responsabilidade de trazer uma lancha aí de milhões de lá 5, pra cá. 7 milhões. Olha só. Entendeu? Acho de 5, 7 milhões. A penúltima que eu trabalhei era de 8 milhões. Caramba. Não tinha, era a maior que tinha aqui no norte da ilha. Na época, as marinas aqui não comportavam tanto lancha grande. E agora, como é que você descobriu o Muay Thai? Como que, de marinheiro foi pro Muay Thai? O que aconteceu? Então, eu acho que aí vem muito da, como falo, do lado da infância, de gostar de luta, Uhum. de filme. Aí eu tinha um amigo meu que trabalhava na Marina, e aí, ó, tô treinando Muay Thai lá em Canasvieiras, tal. Não sei o que, Muay Thai, assim, nem conhecia nada, não sabia nada. Vamos lá ver, tal e coisa. Isso que ano? 2000, finalzinho de 2006. Finalzinho de 2006. E aí, eu falei, tá, vamos lá. Fui inventar de fazer um treino, passei muito mal. Ali no aquecimento já passei mal. Porque o que acontece? Trabalhava de marinheiro, era um trabalho bom, só que não era um trabalho pesado, né? Jogava bola 3 vezes na semana, mas aquele cara que jogava bola para tomar uma cervejinha e comer churrasco, Sim. né? Era essa a minha vida. Trabalhar de marinheiro, jogar bola 3 vezes na semana e tal. Não era um cara gordo, mas eu tinha uma barriguinha saliente, churrasco e Sim. bebida. Entendeu? E aí ele convidou para ir lá, então o primeiro treino eu passei muito mal, porque eu não estava acostumado a fazer 1 hora de treino intenso. Só que eu me apaixonei por aquilo, de dar soco, chute e tal e coisa. E aí treinei, meu primeiro professor foi o Thiago, o Giro Japa. Hoje ele está lá no Japão. E aí treinei com ele e tal e coisa. E aí fui indo, e eu fui largando futebol, fui largando. Comecei a jogar uma vez, até que eu parei de jogar bola. Parei de jogar bola. E aí ele saiu da equipe, eu fui treinar com o professor dele, lá na academia do Batman. Fight Center fica na Vargem Grande, academia do Batman. Comecei a treinar lá. E aí, acho que com 1 mês lá de treino com ele, ele botou pra mim sair na mão lá. Apanhei muito, mas muito. Aí era aí um amigo meu, que também trabalhava na Marina, que foi treinar junto comigo, treinou lá. E apanhei muito, só que aí eu gostei de vez. Aí Falei assim, não, desbloqueou. aquela época o Muay Thai era diferente do que era praticado agora, que a gente vai Sim. chegar nesse contexto, entendeu? Então você entrava lá, você apanharia. Pô, Sim. você entrava, Aham. né, Já vai pra fazia lenha. sombra, né? Fazia sombra. Fazia sombra, tal, o spa ia pra lenha. Só que eu gostei. Quem não gostava saía, quem gostava ficava, né? E aí depois teve um tempo treinando, tal, sempre fazendo sombra. Vamos fazer a graduação lá em Curitiba, na equipe de Curitiba lá, que era uma matriz. Cheguei lá, fiz a graduação, aí na hora de fazer a sombra eu não queria botar eu porque eu só tinha 4 meses de treino e estava fazendo para a primeira graduação. E aí o meu professor, não, pode botar ele, que ele já está treinando com os atletas, tal, ele é duro, apanhava muito, ele é duro, ele aguenta. Sabe apanhar, né? Aí ele sabe, mas eu só tenho o Jordan, que o menino hoje é um dos melhores do Brasil. Hoje ele até trabalha na nave nos Estados Unidos, é um cara no exército dos Estados Unidos, lá na nave. O cara é sinistro. Aqui no Brasil ele está em. Perdeu 1 ou 2 só. E ele era a estrela da equipe lá, o cara era Sim. muito bom. Ah, eu só tenho um Jordan. Eu, não, pode botar.
pode botar. E eu saí na mão com ele. Só que era uma sombra mais pegada, né? Não, É igual era uma hoje. luta. Era uma luta. Ah, era uma luta Era uma mesmo. luta de graduação ali. Mas valendo. Porque hoje em dia a graduação tu faz a Sim. sombra ali mais técnica, né? Não, dentro do ringue, valendo. Ah, valendo. 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 Só que aí, com medo deles me machucar, eles tiraram o joelho. Só que no primeiro round eu já dei uma ruim nele. Aí eles liberaram tudo. Já desbloqueou ele também. É, só que foi uma guerra ali e tal. Só que ele machucou o nariz e tal, tava muito forte. E aí eu era mais velho, eu tinha 20 e poucos anos, ele era moleque de 17, 18, só que ele era muito bom tecnicamente. Tanto que hoje ele é a fera que ele é. E ele fala, quando tu crescer, pô. Só que dali o meu mestre brilhou o olho, né? Viu que Não, tinha tem que lutar, algo na tem que veia lutar, ali. tem que lutar, tem que lutar. Eu pedi pra lutar, não. E ele me convidou pra lutar. Pelo que eu fazia dentro da academia, né? Ele que conseguiu me ver convidou, que tinha potencial ali. Ele que me convidou. E aí eu desbloqueei e fui, né? Seguindo o esporte. Como foi a tua primeira luta? Então, Essa foi a primeira, na essa verdade, né? pelo todo o grau, eu conto essa como a primeira luta. Como a primeira. Mas vamos fazer essa primeira luta mesmo, que teve uma preparação. Aí foi muito engraçada, porque a gente se preparou, a gente foi lá para Cocal do Sul. Um grande amigo meu do Kiko. E apesar, foi até dentro de uma funerária. A gente morreu de rir. Que era do dono também do evento e tal. A gente chegou lá meio que atrasado e tal, e coisa. E aí vamos pesamos na funerária, um sarro. E aí se pesamos e tal, e aí fomos lutar. Cara, eu comecei a luta, eu apanhei demais o primeiro e o segundo round. Apanhei demais. Na época a gente quase não treinava clinch, e o guri treinava muito clinch, então ele pegava, me amassava, não trocava porrada comigo. Só me amassava, sabe? Só que ele tava dominando a luta ali. Aí terminou assim, o meu professor Rato, o outro bota a mão nele no canteiro, a gente vai perder, cara. A gente vai perder. Cara, quando terminou assim, começou o primeiro, o último round, o terceiro round, quando ele veio de uma sétima, aquele golpe girado que bate com. Pum, bateu na cabeça dele assim, ele sentiu. E aí eu digo, cara, 30 segundos batendo nele direto. Aí eu digo direto no ombro dele, o ombro saiu fora. Aí acaba a luta. Acabou a luta. Ganhei pro nocaute técnico. Caraca. Mas, tipo assim, uma superação total, porque eu tava apanhando, já Imagina, tava cansado. E tem o psicológico também, Não, né? sabia Depois que tava de tomar perdendo. 2 rounds de surra aí. E clinch, como a gente não treinava muito, clinch cansa demais. Força, fica toda hora força. Tipo... Então já tava mole, só que, tipo assim, como apanhava muito nos treinos, apanhava demais. Apanhava demais, então não era nada mais que já tinha sentido, né? E apanhava muito do Nil, que treinava lá com os apanhava dos maiores ainda, dos né? maiores. Eu tinha 60, eu tinha emagrecido, eu tava com 63 quilos, sabe? Saí de 80 para 63 quilos, tava no gás, tava coisa. E aí, nocauteei. Então, isso que eu falo do lado da preparação, sempre querendo mais, né? Eu sempre estava querendo mais, sempre buscando mais. Eu lembro que quando comecei a treinar com os atletas, eu não conseguia segurar o aparador do Nil. O chute era muito forte. Não, tá louco, eu não quero isso não dá, sim. Só que assim, não, se eu quero lutar, eu tenho que coisa. Quando a gente fez a primeira avaliação física, eu não corria. E aí eu não consegui fazer a corrida. Flexão de braço, não consegui fazer nada. Me deixa, como é que você é atleta? Não. Comecei a treinar, correr na praia. Aí em Jurerê, morava em Jurerê. Correr na praia, treinava Muay Thai, corria na esteira. Quando fizemos uma avaliação física de novo, na nossa primeira, quem mais tinha corrido era o Nil. O Nil Rocha, que treina lá com nós dois. O nosso treinador preparador físico é o Anderson Blomberg, cara super gente fina. O cara entendia demais de preparação física. Eu fiz todas as 50 flexões, fiz tudo que tinha que fazer e eu terminei 800 metros na frente do Nil, que era o cara que mais corria. Superação total. A gente saía correndo na rua, eu nunca esqueço, a gente saía correndo na rua, o Nil e outro lá, o Mesquita, eram o mais preguiçosinho que tinha sido na corrida. Só que eram meus amigos. Então, a gente saía para correr, eu ficava acompanhando eles ali atrás. E nós ficava por último. E eles correndo, e o meu professor e a galera lá na frente, mais lá na frente. Tipo, 300 metros lá na frente.
Quando chegava na reta da Vargem Grande ali, antes de chegar na academia do Batman, que Quantos quilômetros fazia? dava 7 km, 7, 8 km. Mas quando faltava ali uns 800 metros da gente chegar, tipo, eu acelerava. E eu fazia igual. Respirava e acelerava. Eu nunca esqueço, o professor falar. Cara, quando escutei a respiração alta lá atrás, já sabia que era o rato chegando. E aí eles tinham que acelerar também, porque. Porque senão E eu chegava na frente deles, pô. não aguentava. Eu chegava na frente deles e não corria nada. Olha Eu só. falo, o corpo humano ele é preparado para tudo, cara. Basta a gente querer. E também a questão da disciplina, né? De tu preparar teu psicológico pra querer aquilo ali também, né? Porque vai doer, vai sofrer, vai. Tem que querer de verdade. É o que eu sempre às vezes falo pra galera, né? O quanto que você quer. Querer que a gente quer. Querer vender um apartamento, tu quer. Mas o quanto você tá disposto a investir nisso? Vender. Entendeu? Porque não é só querer. Querer aprender a filmar, eu quero. Mas quanto tempo tu vai perder ali para aprender a filmar do Sim. jeito correto? Então tem um investimento que a galera não entende que o investimento e talvez é até o mais caro, que é o tempo. Sim. É o tempo, né? É o tempo. É o tempo de você estar ali, não sabia pular corda, chegava mais cedo para aprender pela corda. Chegava mais cedo. Nunca faltei. Eu nunca faltei. Quando faltava, eu avisava. Mas se eu estava machucado, eu ia pelo menos para marcar o tempo. Porque na época, o relógio não tinha time que nem a gente tinha hoje. Era um G-Shockzinho, não era nem G-Shock, era um tipo de G-Shock, eu esqueci o nome do relógio, que ele tinha um cronômetrozinho regressivo. E ele apitava bem baixinho, pim, pim. Tinha que ficar ali marcando. E só que aí a galera que estava lutando, treinando, não escutava o bip, bip, bip. Então o professor gritava, preparou, foi, né? Então não dá para me treinar, mas eu primeiro vou lá marcar o tempo. Porque aí o professor ficava livre Pra fazer o para treino. treinar a galera e eu marcar o tempo. Né? Então isso é tudo investimento, né? Aí o professor começou a treinar e aí o professor entrou pro semi-profissional, profissional, como é que foi? Aí eu fiz 10 lutas amadoras, né? 10 lutas amadoras. Aí fiz 9 vitórias. A gente foi lutar o brasileiro. A gente foi um engraçado brasileiro que, como eu estava vindo de 29 vitórias, a gente foi pro brasileiro, eles achavam que a única certeza da nossa equipe que ia ser campeão brasileiro era eu. Chegou lá na primeira luta, eu levei um rodado, caí, voltei, mas perdi a luta. Para mim foi um impacto muito grande. Primeira derrota. Caraca, estava ganhando direto, o que eu vou fazer agora, velho? Como é que eu perder? Dá uma balada no psicológico. Dava uma balada. Só que eu sempre tive um espírito muito de companheirismo. Como a galera ainda ia lutar da minha equipe, que eu fui o primeiro, então eu botei a minha derrota de lado e comecei a focar na galera. Hoje já tinha esse lado meio que de treinador, Sem saber. de puxar, tá ali motivando, tá junto. Porque assim, antes mesmo de. Toda vez que tinha luta, eu trabalhava de marinheiro, tinha luta lá em Curitiba. Eu chegava às 6 horas, pegava o meu carro e viajava sozinho. Nada foi de graça. Eu viajava sozinho com o meu carro, ia para Curitiba sem conhecer nada, não tinha nem GPS, ia por placa, tal, e coisa ali, me perdi várias vezes. Comprava o ingresso lá do evento do Círculo Militar, do Brave, comprava e não vinha uma luta. Por quê? Porque eu ficava no vestiário, junto com a minha equipe ali, vendo como é que o meu treinador fazia, ou conversando com meus amigos ali, tentando, né? Estar junto com eles naquele Sim, momento dando que uma moralzinha ali. que Tal. não é um momento fácil, Sim. entendeu? Que é ali que eu fui aprendendo as coisas. Então, não foi nenhum, foi vários eventos. Vários eventos. Para Curitiba, para lá, de brasileiro, catarinense. Então, tudo já foi aflorando dentro, né? Sim. Foi Foi indo de aflorando. uma forma natural, né? O Forma professor natural, sim. foi pegando foi de uma forma natural. Porque Sim. estava inserido no meio ali, foi aprendendo. Perdi, Porque mas já não... tinha, porque o professor já tem uma programação mental de Deus te dá um talento. aprender. É, Deus te dá um talento. tu tem que desenvolver. Tu vai ter que desenvolver ele. E tu vai ter que entender os sinais que é aquilo, o teu talento. Às vezes tu não quer ficar batendo cabeça querendo outra coisa. Mas às vezes tu tens um talento para uma coisa ali, que às vezes ele te dá sinal e você não pega. Por exemplo, eu perdi. Qual que foi o sinal que o professor
parou e olhou e falou assim, é isso aqui que eu quero pra minha vida? Teve algum momento que deu aquele start? Nessa luta do brasileiro, quando eu perdi, entendeu? Na luta do brasileiro, Perdendo a luta, perdendo, tipo, eu fiquei assim, caraca, eu queria ser muito campeão brasileiro, porque todo mundo da equipe falava que eu que ia ganhar, então tu sente. já criou É. um... Mas eu perdi, aquilo me abalou, mas tipo assim, não o suficiente de eu botei meus amigos que iam lutar em primeiro lugar, entendeu? Eu disse, não, a galera vai lutar, eu quero que eles ganhem. Eu Sim. estava muito mais feliz que a vitória queria que eles ganhassem do que com a minha. A minha não me abalou, não me importou. Então ali me deu um estralo, sabe? De eu estar ali já puxando, tal, pá. E eu disse, pô, cara, como é muito legal ser treinador. Como é muito legal ser treinador. Isso é muito gratificante, sabe? Tipo, pô, aquilo me deu Que legal. um Brilhou os estralo, olhos, brilhou os né? olhos. É o que eu sempre falo, às É, vezes a pessoa não sabe o que que ela... Ah, mas eu falo isso. O que que te brilha os olhos? E às vezes demora pra pessoa sim, entender isso. E às vezes a pessoa ela até sabe o que é, mas às vezes ela tá fazendo uma outra coisa porque ela tá pensando no dinheiro, no quanto que ela vai ganhar, quanto que não vai ganhar. Só que tem um detalhe que eu costumo falar, que a pessoa, se ela descobrir aquilo que brilha os olhos e ela começar a investir nisso, desenvolver esse talento, porque esse foi o talento que Deus te deu, Deus me deu um talento. Se ela descobrir o que é e ela investir, o retorno financeiro vai vir depois. Ele vem, não tem como não vir. como eu era marinheiro e ganhava bem, eu não estava pela grana. Olha só. Entendeu? Eu Não ganhava precisa. bem. Não Porque hoje as pessoas às vezes têm algo que elas gostam mesmo de fazer, que é o que preenche. Eu pagava para faria lutar. isso de. É. Então. Entendeu? Você acha? Como eu viajava sozinho, botava gasolina. A gente foi lutar lá em Camaquã brasileiro, eu fui com meu carro, não cobrei gasolina de ninguém. Entendeu? A questão não era pela grana. Foi porque eu estava realmente gostando daquilo ali, estava brilhando. E nesse brasileiro foi assim, tipo, eu senti esforço, foi muito legal estar ali. Foi assim, um evento que eu não fui só como lutar, não fui só para lutar. Nos outros eventos eu entrava, eu ficava ali no vestiário, mas só conversando, mas não estava junto com o trabalho envolvido. Ficava de fora, olhando e conversando com, que nem a gente está conversando aqui. Mas na hora que começou o aquecimento, começou tudo, eu ficava de fora, porque ainda não entendia muito, não estava junto. Esse brasileiro não, eu estava junto, Sim. entendeu? Eu treinei, eu lutei, eu perdi, mas eu estava lá de novo junto, estava puxando, estava aquecendo, estava motivando, fui de corne, sabe? Tipo, foi a primeira vez para tudo, assim. E ali me brilhou o olho, me brilhou o olho. E aí, desse brasileiro eu vim e tal, a gente. Aí eu perdi, e logo de um tempinho teve uma luta aqui em Canasvieiras, amadora, de um gurizão lá de Criciúma, um guri bom, e eu era a luta principal do evento. E eu passei o carro, foi a melhor luta que eu fiz, assim, amadora. Eu voltei melhor com a derrota, sabe? Muito Aham. melhor, muito melhor. E aí, logo em seguida, tinha, pô, já tinha uma galera boa que tinha que lutar no profissional. Tipo, a galera, o amador já estava meio que saturado para nós. A gente meio que meteu uma pressãozinha no professor, e aí a gente estreou no profissional. Aí eu estrei lá em Curitiba. Essa primeira luta, no profissional, eu perdi. Tá. Eu perdi. Não vamos entrar no É, detalhe. mas o que acontece? Essa luta foi muito. Eu perdi 10 quilos no dia, sabe? Tipo, foi muito. Pra bater o peso ali. Bateu o peso. Caraca. O meu professor me botou dentro de um ônibus sozinho para Curitiba, desidratado. E eu nunca. Eu sempre tinha perdido 5, 6 quilos para a luta, mas nunca tanto assim. Eu tinha feito a preparação, estava muito forte. E aí eu viajei, entrei dentro do ônibus com 9 quilos acima. 9 quilos acima. Acima do peso que devia. Acima do peso. 9. 9 quilos. 9 quilos. Aí eu tomei o diurético e tal, fui viajando. Viajei para Curitiba. E aí chegou em Joinville, eu já comecei a ficar meio ruim, né? Normal, né? Você comer, você beber água, tal e coisa. Isso que é normal, tudo dentro do parâmetro. Só que tava sozinho dentro do ônibus. Um pouquinho passando de Joinville ali, quase chegando em Curitiba, me deu vontade de desistir. Assim, não vou treinar pra caramba, tô aqui, minha luta profissional.
Só que eu fiquei meio triste de estar dentro do ônibus sozinho, sabe? Sim, faltou um apoio ali naquele momento, No né? momento ali, o cara Que é tá um momento sozinho, difícil. Aham. sem comer, sem beber água, desidratando ali. A mente já começa a dar uns. A mente sempre quer Vai boicotar o cara. boicotar. Aí chegou lá em Curitiba, e me pegaram na rodoviária, me levaram lá pra sauna, e também me deixou lá na sauna, e saiu, eu fiquei lá, e ainda faltava 5 quilos pra tirar. Eu assim, que loucura, como é que apesar de era só 6 horas, era meio-dia, entrei lá pra Tinha que sauna, perder 5 quilos em 6 horas. 6 horas. Caraca. A É minha sorte, possível. eu bati o peso porque tinha um amigo nosso que era da nossa equipe antes, ele tinha saído, mas era da nossa equipe, o professor Teixeira, que é um dos melhores professores do mundo de kickbox, lá de Curitiba, da Teixeira Team. De vez em quando eu converso com ele, é um cara fenomenal. Ele estava ia lutar também lá com os atletas dele no mesmo evento e estava nessa mesma sauna tirando peso. Então, pô, ele me deu todo apoio, sabe? Conversar comigo, cuidando de mim, vendo peso, passando cartão para tirar o suor do corpo, para abrir os poros, sabe? Vaselina. Pô, o cara cuidou de mim. O cara fez eu bater o peso, mano. Olha só que Quando interessante. meu professor chegou lá, eu já estava com o peso batido. Já estava com o peso batido. E isso me desanimou um pouco, sabe? Por não ter O o apoio, aquele apoio ali, suporte, faltou né? um suporte. Mas tranquilo. Vamos lá. Batemos um peso e tal. No dia do evento, a gente foi lutar. Eu tava com nós tínhamos um amigo que estava com a perna quebrada. Ele pediu para ir no banheiro, eu levei ele no banheiro. Quando eu tô lá no banheiro, quem é que chamou para lutar? Te chama. Me chamou para lutar. Toca a minha música e me chamou para lutar. Ué? Mas a minha luta não era tal. Porque quem cuidava das ordens da luta era a minha equipe, o professor e quem estava com ele. Não era eu. Eu tô Uhum. ali só para lutar. Pronto. A sorte que eu já estava com a mãozinha feita. Mas eu só desci, eu lutei de calça, tá no YouTube essa luta. Botei a calça, lutar, cara, que a gente lutou kickbox. Botei a calça e entrei frio mesmo, pô. Entrei Caraca. frio mesmo. Entrei frio, tal. Entrei frio pra lutar. Primeiro 30 segundos que a gente troca porrada, o que é que acontece? Quebra a mão. Quebrou a tua mão. Frio. Frio. Primeiro cruzado que eu dei, lá no YouTube, primeiro cruzado que eu dei, bati a cabeça dele assim por cima de mim. Tipo, ele cai, o juiz nem pra abrir o danado abriu, o cara caiu sentado, mas ele, como era da equipe, o árbitro ali era da Ah, equipe, o evento da casa, não abriu, e eu vi, na hora assim, deu aquele estralo na mão, eu vi que deu uma dor, eu dei uma ajeitada na luva, o vídeo pega bem de frente assim, mostra que eu ajeitei na luva, e tava doendo muito, eu não consegui mais bater com a mão ali, sabe? Fiquei batendo a mão esquerda, só que eu sempre tive uma mente muito forte, muito coisa, eu queria muito aquilo ali. Terminou o round, o professor, tá bem? Tô ótimo. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. e a mão velha. Só que aí depois ela adormeceu. E aí adormeceu, Aí é. já era. Voltei a bater de novo com a mão. Só que aí estragou mais de vez, né? Terminei uma luta, tá? Deram a vitória pro cara, de boa. Só que para tirar a luva tiveram que cortar a luva, porque a mão já tava um pão. Né? Vim para fora e quebrou aqui. E levei quase 8 meses para. Se tivesse parado, não teria Talvez não tenha talvez. cuidado tanto. Se olhar a mão aqui, ela é até mais alta, ó. Do Aham. que essa aqui. E aí, essa primeira luta profissional foi a única mágoa que eu realmente tenho do meu Então, trabalho ali, sabe? Que entendi. poderia ter me representado melhor. Fiz uma boa apresentação, mas poderia ter sido a primeira luta profissional. Poderia ter sido Entendi. melhor se tivesse aquecido direito, se eu tivesse feito todo o trabalho certinho. Mas eu acho que tudo no Faz caminho parte disso para da. fortalecer É. o aprendizado, né? Que aí, por exemplo, segunda luta profissional, peguei um cara muito duro, muito bom, que a gente se quebrou na porrada. E eu me saí vitorioso, talvez por causa disso, porque a Já primeira tinha. foi, É por isso que a dificuldade, na verdade, ela te prepara para sim, alguma. Tanto que quando o professor apanhava lá dos mais fortes e foi para uma luta do mesmo peso, do mesmo nível, aí. sim, não. O treino sempre é para você apanhar, nunca é para você bater. Se você está batendo no teu treino, meu irmão, alguma coisa de errado tá, Ah, entendeu? Não tem, porque como é que você vai evoluir se você sempre treina com gente menores do que você? não tem como. Que nível técnico, nível de novo não tem, sabe? Como é que a tua absorção vai ser boa
se você leva soco de pessoas mais fracas do que você? Aí chega lá na luta, você vai levar um do cara que é muito mais forte? É aquela história da média das pessoas que convivem, né? Sim, Mesmo princípio. mesmo Se princípio. você é o mais fraco, você vai se tornar mais Mais forte. forte. Se você é o mais forte, você vai se tornar mais O que fraco. foi que aconteceu comigo? No treino eu levava um soco na linha de cintura, eu caía. Pô, chegou um tempo de eu dar minha costela para eles baterem e não caía. Meu professor me deu um chute na costela que me levantou 2 metros de altura e me quebrou a costela. Depois não quebrava mais. Sabe? A vida molda a gente, o Vai treino mudando. molda a gente. E a dificuldade te prepara, na Sim, verdade, pra dificuldade, mano. para quem é atleta, né? E aí eu fiz 3 lutas profissionais. Aí perdi uma e ganhei 2, as 2 últimas ali, né? A primeira eu nem boto muito como derrota, porque realmente eu ganhei a luta, só que como era evento da casa e tal. Só que aí, nesse meio tempo, eu comecei a dar aula. Ver um lado da Profissão. preparação, Preparação. do lado de estar investindo. O meu professor precisava sair, quem é que estava sempre ali? Errado. Aquele padrão de comportamento do barco que se repetiu dentro da academia. É a mesma coisa. A mesma coisa. Aí quando o meu professor inventou de vir para os ingleses, para não deixar lá a academia do Batman na mão, né? Na mão, porque ele sempre deu aula lá, tal e coisa, eu disse, vou botar o Lucivano aí, tranquilo. Ele foi, tinha acho que uns 30 e poucos alunos, a maioria saiu. Mas como eu já estava dando aula lá, porque ele saía, aí eu que supria, uma galerinha ficou. Uma galerinha ficou. Cara, em pouco tempo, o horário das 7h30 eu lotei, que a gente teve que botar outro horário, das 8h30. Eu botei quase 80 alunos lá, na academia do Batman. Pode perguntar para ele, foi a melhor época que ele teve uma Itália, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. Tipo, já estava preparado para dar aula. Então ali começou a brilhar o meu olho de professor, sabe? Começou a brilhar o meu olho de professor e de treinador, porque aí que realmente, como é que eu posso dizer para ele? O brasileiro brilhou meu olho. O catarinense, ali dando aula no Batman, eu tive certeza do que era isso que eu queria, entendeu? Aí eu comecei a dar aula, vi que a galera foi gostando da aula, pá, pá, pum. Aí comecei a treinar uns atletas, tá? E aí eu comecei a estudar muito. E aí o meu treinador quase não parava mais do treino e eu comecei a cuidar do treino dos atletas. Do meu treino, dos atletas profissionais. Eu comecei a cuidar da galera, dos treinos dos atletas Sim. profissionais. E aí eu fui estudando e tal. E eu sempre fui, achava que isso aqui não estava certo, isso aqui tá aqui, acho que vou fazer do meu jeito. Isso tudo ainda conciliando com Marinha, marinheiro. Até aí ainda estava marinheiro e fazendo isso não no outro horário. estava ganhando dinheiro nas aulas dos alunos ali, bastante até, mas não era, ainda não estava fazendo para viver. Profissionalmente. Era Pra viver, profissional, mas né? não Para era viver. o principal. Aí até que chegou uma época que eu estava ganhando tão bem, dando aula, que assim, opa, eu acho que dá para eu largar marinheiro. Só que uma coisa começou a interferir a outra. O dono do bar queria sair, eu tinha evento. Uhum. Tinha evento, eu não podia ir porque Chegou não. próximo do momento da decisão, né? Aí É eu aquela tinha. decisão que todo mundo tem medo. E eu não queria, tipo, estragar o meu nome de marinheiro. Que, tipo, uma reputação muito boa. Eu disse, ok, eu acho melhor então. Você acha que aqui dá? Eu vou sair e vou ficar só na luta, eu vou fazer um teste. Se não der certo, eu volto para o marinheiro, porque meu nome ainda está, né? Saiu com a porta aberta. Sei que a porta aberta, que até hoje que eu falei, eu ainda recebo proposta. E aí quando foram vindo, tinha um galpão para alugar lá na Vagem pequena lá, o grande lá, que é o primeiro que a gente foi, vamos alugar lá, não sei o que, vamos fazer evento, tal e coisa. Aí eu assim, será? Vamos. Então vamos. Eu fiz uma maior burrada na vida, porque a gente, quando é mal influenciado, a gente, né, tipo coisa. Eu peguei um terreno que valia 70 mil na época, que hoje vale quase 400. Troquei pelo ponto. Um ponto fechado, que nem funcionava, Comprou um ponto que não existia. Pra pagar o aluguel, né? para pagar aluguel. Entendeu? Para pagar aluguel. Tipo, se você quer alugar, você lá paga o calção, né? Sim. Beleza. Mas eu comprei um ponto que nem existia, porque a gente abriu, lá não Sim, funcionava começou a do academia, zero. começou do zero. Eu só peguei o galpão, o contrato do cara que estava em andamento.
entendeu? Mas também foi ali que a gente foi Iniciou. fazendo, iniciou, tal, coisa. As coisas não deram mais certo, algumas coisas, as nossas ideias já não começou mais a se bater. Como eu falei, o Muay Thai naquela época, a galera era muito bruta, queria todo mundo batia em todo mundo, tal e coisa. Só que eu já era diferente, já tinha uma visão diferente. Eu já tinha uma visão diferente de que o Muay Thai poderia separar as pessoas, né? Os meus atletas eu já cobrava de uma maneira diferente, né? Que eu já tinha os atletas amadores, tal. O Baiano foi o cara que realmente brilhou meu olho para ser treinador assim, tal. Eu não te esqueço quando ele chegou, professor, eu quero lutar o catarinense. Eu disse, ó, se quiser lutar o catarinense, tu vai ter que sair na mão com todo mundo aqui e provar para mim que tu quer. Cara, ele apanhou igual um condenado. Levou um cruzado do Alexandre lá, que era um cara fortão, jogou ele sentado, e ele voltou com os olhos brilhando assim. Não, beleza, vou levar. A gente levou ele, foi campeão. E ali eu comecei a desenvolver o trabalho com os meus atletas, mas eu já estava desenvolvendo com os meus colegas de treino, que era eu que estava cuidando do treino. Sim. E era eu que estava cuidando, sabe? Eu cuidei quase 2 anos dos atletas profissionais da equipe. Tanto que o melhor resultado que foi no Criciúma Fight, lá no professor Fernando, a equipe ganhou tudo, quem treinou a galera foi eu. A gente levou o catarinense, quem treinou a galera foi eu, sabe? Eu não podia sair na foto, mas quem treinava a galera era eu. Tá? E aí as ideias começaram a se bater, ali em 2015, aí eu... Até pegar um gancho aqui, que essa questão do formato de treino, né, também, que talvez essa cultura das artes marciais, de algumas, né, não vou generalizar, porque hoje em dia existe uma consciência maior de que o aluno está indo não para apanhar, mas para treinar, para ter um... E talvez dessa época aí, que era loucura, que o pessoal ainda tem medo e receio de fazer uma arte marcial, né? Por conta Sim, de antigamente era saía na sim. porrada, entrava ali já. Tu imagina assim, ó, a galera que fosse começar o treino das 7h30, que era o horário comercial. Chegava lá 7 horas. Tava eu sozinho fazendo um sparring com o meu professor de 2 metros de altura. Levando chute na costela, levantando 2 metros de altura, caindo no chão, gritando de dor. Tu vai ficar? Tem que querer muito pra ficar, pra apanhar, As né? pessoas paravam ali, olhavam um pouquinho assim, pô. Entendeu? Subiam a escada. Quantas vezes eu escutei eles falando, meu professor, o rato hoje não vem. Ontem de um chutão na costela quebrei. Ontem chutei tanta coxa dele. Eu tava lá. Meio capenga, mas eu tava lá. Não podia fazer sombra de mão porque tava com os braços machucados. Fazia só de perna. Não podia fazer de perna, fazia só de mão. Mas eu tava lá. Quantas vezes, cara, eu escutei eles falando isso. Parece que fazia para eu desistir. Só que, claro, tava me moldando. Sim, Né? Não é para eu desistir, era para me moldando. claro, Se claro. ele realmente for bom, ele vai ficar. Se ele realmente quiser. É o Não tá tropa de errado. elite do Muay Thai. Não tá errado. Só que eu já senti que para aula comercial não teria que ser assim. Exato. Se você quer Até ter... porque esse é o tipo de tratamento pra um cara que quer ir pra luta. Ele quer virar profissional. Só funciona pra esse cara. Só para isso. Que tem muita determinação, primeiro. O cara tem muita determinação, o cara entendeu que aquilo ali, a vida dele é aquilo ali, ele vai ter que apanhar pra isso, então só funciona não pra uma pessoa que quer treinar, quer ter como um esporte, quer ter como um hobby e tal. Então, realmente, esse aí é o ponto que divide Sim, entre esse tratamento funciona somente com aquele tipo de pessoa. exato. É bem isso aí. Professor, aí o professor entrou nessa... Qual foi o momento que o professor abriu a academia própria, então? Então Que foi em 2015. Vai 2015. fazer agora, vai fazer acho que 10 anos, né? Dia 14 de julho, se eu não me engano. 14 de julho. Que aí eu não tinha intenção de abrir outra equipe, sabe? Eu sempre fui, por mais que agora diz que não, mas eu sempre fui um cara que sempre. Eu era o cara. A gente conversando assim básico, que tinha, você agiu contra mim, fez um, como é que se fala? Assim, pelo contrário, eu não era, eu era o cara que estava no grupo ali dos atletas e falava, galera, não é assim, não é assado, é diferente, calma. Cara, eu falo por propriedade, Deus sabe disso.
Deus sabe disso, que eu ainda remediava as coisas. Tanto que eu ia lá e falava, ó, tanto que a galera tava metendo pressão que queria estrear no profissional. Eu ia, ó, a galera tá desanimada, a galera tá isso, tá aquilo. Eu era o cara que falava. Sim. Ah, dava qualquer probleminha, eu era o cara que ia lá resolvia. Ah, com os atletas profissionais eu tava treinando, chegou uma época que a galera tava me desanimada. Falei, ó, a galera tá sentindo falta sua. Porque é o cara, como eu agora eu sou profissional, você é o Sim. cara. Então eu levava, eu nunca tive. Tanto que eu cheguei a comprar uma franquia, sabe? Cheguei a comprar uma franquia. Da academia que você. Que eu tava. Entendi. Só que para mim o tratamento com as pessoas ela vai um pouco diferente além. Sim. E pensamentos com algum nosso também, pensamentos e algumas coisas já não se batia mais. Tipo, a galera sempre lutava machucado, sabe? Tipo, era diferente o treino que era antigamente hoje, tal. Não sei se ainda é, também não, sabe? Mas era diferente o tratamento com as pessoas, eu não queria. Aí teve um dia que teve um xingamento com uma aluna minha, sabe? Numa graduação aí, aqui dali não me desceu, sabe? Tipo, pô, eu não trato assim. Beleza, é da mesma equipe, é tudo, mas é minha aluna, Uhum. sabe? Aí eu peguei e falei, não, vou sair fora. Vou sair fora, porque tem muito pós, e aí vou sair fora. Tanto que eu saí, eu não cobrei nem a parte da minha franquia, deixei tudo. A única coisa que eu fiquei foi com o quê? Com o galpão, que era meu, porque eu paguei o, Sim. o ponto. Eu paguei o ponto. Eu deixei tudo. A sociedade, eu paguei em franquia e não tirei nada. Lá no Batman eu saí e deixei até os equipamentos que eram meus. Porque eu comprei. Mas eu saí lá do Batman, eu deixei os equipamentos. E aí eu fundei a equipe. Cara, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Porque aí o negócio, tipo, fluiu, sabe? Fluiu. Eu cheguei a ter 300 alunos. O melhor momento da nossa equipe foi ali em 2016, 2017. Em 2015 a gente foi campeão catarinense por equipe, da Advance, campeão brasileiro por equipe. 2017 campeão catarinense, campeão brasileiro. Isso fazendo um trabalho super recente, né? Super, Mas super. como eu já treinava os atletas Sim, profissionais em 2012, 2013, já vinha. só abrange mais. Só que o que acontece? Quando eu realmente montei a minha equipe, eu realmente pude botar todas as minhas As tuas ideias. Ponto. Eu Importante. mudei totalmente o treino. Ninguém lutou mais machucado. Eu lutei com a costela quebrada na minha última luta. Entendeu? Eu mudei os treinos, tanto da preparação física, sabe? Mental. O pós-luta era muito ruim. Se a gente perdesse, se a gente perdesse, era o fim do mundo. Se a gente ganhasse também. Então eu achava, não é legal você já tá desanimado porque você perdeu a luta, não interessa se perdeu porque você lutou mal, porque não fez aquilo que eu Sim, pedi. sim. Mas conversa isso na segunda, Sim, deixa. entendeu? Então aí eu realmente consegui botar minhas ideias fora. E aí foi a melhor coisa que aconteceu para a equipe, sabe? Para nossa equipe, assim, como carreira. Sim. Então, para mim, acho que foi a peça-chave da transformação da minha vida, foi ter fundado a própria equipe. Tá. O que eu percebo? Que a academia hoje, tá, Advance, ela tem um posicionamento muito forte por vários aspectos, né? Primeiro, por conta desse histórico de atletas profissionais e semiprofissionais Sim, que a gente já teve uma surgiram, galera muito boa. mas também tem um outro ponto que daí a gente entra na parte comercial, né? Que é o fato de ter uma estrutura de primeira, uma estrutura de ponta, que não é muito comum em outras academias. O professor acha que hoje o posicionamento que tem, ele tá mais ligado à questão dos atletas ou à questão do posicionamento? Como que o professor vê hoje o ponto que chegou hoje da Thai Advance ser conhecida, ser uma academia renomada, uma das respeitada, né, no Brasil e no estado? Como que o senhor acha que foi construído isso? Quais foram os pontos que o professor entendeu que precisava fazer para chegar nesse momento? Então, voltando ali um pouquinho ali, quando eu realmente comecei a viver da luta, que virou profissional, que agora eu tô tirando o meu ganha-pão, tenho filho para sustentar, eu Agora tenho o tudo. negócio ficou sério. Isso. Aí eu percebi que eu preciso de alunos para
sustentar a academia. E atleta não sustenta a academia. Atleta é gasto. Eu sempre tive muito gasto. Levava para o brasileiro, pagava isso, pagava aquilo, sempre tive muito Sim. gasto. Sabe? Então você dá muito para os atletas. Muitos. Atleta dá dinheiro? Dá. Ela te dá dinheiro se você lutar um ONU, um UFC. É outra coisa. Só que até você chegar lá, o deserto que o atleta tem que atravessar é muito grande. É um longo caminho, né? É um longo caminho, muitos. Desejo fala quantos. É. Quantos eu tive e desistiu, quantos a galera teve e desistiu. São poucos. Posso citar o nome de vários mestres aqui que são super bons e não tem um cara top ganhando dinheiro com os atletas. Atletas, a gente faz muito mais por amor, Sim. por amar, sabe aquele negócio de brilhar o olho, É. do que o lado financeiro. Só Sim. que chega um momento, por exemplo, eu preciso de gente para poder sustentar a academia. Né? Que aí eu botei musculação, botei crossfit, eu vi que a área comercial é outra. Aí entra Entendeu? a diferença de treinar atleta e treinar Sim, e o treino normal. comercial. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa Sim, diferença aí. tem uma diferença muito grande. Mas o que acontece? Hoje, por exemplo, como eu falei, é uma média, uma porcentagem de 35% a 50% de pessoas que praticam atividade física. As outras não praticam. No Brasil, No Brasil. uma média. É uma média, né? Uma porcentagem, a média ali de 35% a 50%. Não pratico por quê? Preguiça, falta de tempo, medo de qualquer coisa. Tem gente que tem medo de fazer musculação. Acho que, por exemplo, tem mulher que acha que vai para musculação e vai ficar grande. Sim, vai ficar musculosa. Não... Eu não quero ficar tão grande no braço. Se fosse tão fácil assim. Se fosse fácil. Se fosse tão fácil assim. Medo, vergonha, tal. Mas se você, hoje o público da musculação ele é muito maior do que do Muay Thai. Não tem nem comparação. Entre 10 pessoas, acho que 8 fazem musculação e 12 Muay Thai. Olhe lá. Olhe lá, né? Então hoje o que eu tenho na minha mente para a equipe é que o Muay Thai seja um esporte que abraja a todas as pessoas dos outros 50%, que pudesse pegar essa fatia dos outros 50%. Que a pessoa possa treinar o Muay Thai como ela fosse treinar uma musculação. Entendeu? Que ela tenha essa visão de que o Muay Thai ele traz os mesmos benefícios ou até mais benefícios que do traz. que propriamente fazer uma academia. Que traz. A liberação do estresse do Muay Thai é muito melhor. Não, eu sei por experiência A queima calórica ela é muito melhor. Sim. E tem uns ganhos secundários que eles são extremamente importantes, que cada esporte ele tem a sua característica, e eu vejo no Muay Thai isso. Que, por exemplo, uma das coisas que eu vejo que o Muay Thai trouxe pra mim, eu sempre fui um cara muito confiante. Mas o Muay Thai, ele consegue trabalhar isso com uma, assim, ó, com uma potência de te trazer autoconfiança. Vamos lá, agora eu vou bater um papo aqui, um segredo, um segredo não, mas teve um determinado ponto na tua vida que tu estava desanimado, que tu não estava com confiança, até na tua própria profissão. Exato. Era ou não era? Exatamente. Porque a gente teve uma conversa lá na academia, tal, e coisa, e aí tu me fala que o Muay Thai te deu essa, né? Exatamente. Te ajudou a ter mais confiança, ter coisa. Eu fiquei muito feliz que a gente teve essa conversa e você continuou a treinar, aí você falou que começou a acordar muito cedo, tal, e coisa, então mudar um pouco o aspecto de vida, tal. E de uma hora para outra você parou de treinar, você sumiu, realmente. Só que você sumiu, mas você não ficou parado, você continuei fazendo, continuando fazendo, mas eu falo parado não é da atividade física, eu falo na vida. Você começou a fazer os seus trabalhos, que você está fazendo hoje. Você iniciou a ser o Diogo Tracy que você era hoje. Sim. Entendeu? Só que aquilo não, o Diego não está parado. Ele tá fazendo, ele tá é interessante isso, porque o Muay Thai fez o quê? Ele trouxe esse gatilho, esse padrão de comportamento que a arte marcial desenvolve na pessoa e se tornou um padrão de comportamento. Ou seja, o padrão de comportamento não só no Muay Thai, mas na vida, no trabalho, nos relacionamentos. Então, por isso que eu sempre falo, e às vezes as pessoas elas não conseguem entender, porque é uma coisa um pouco complexa de tu entender a importância que tem a autoconfiança. Às vezes, até inclusive interessante, que hoje eu tive uma cliente, eu fiz um atendimento hoje, e a cliente é professora de jornalismo.
de universidade. Ela dá aula de jornalismo na universidade. E o interessante foi que ela falou, nossa, mas tu fala com uma naturalidade. E aí eu falei, ainda falei, brinquei com ela, falei, aí a gente grava só uma vez. Ela, não, acredito que grava só uma vez. E olha só que interessante, é uma professora, eu falei, olha, vindo de uma professora de uma universidade de jornalismo, para mim é extremamente importante a opinião. E ela falou, não, porque você fala com uma segurança, com uma naturalidade, etc, etc. E esse detalhe é um detalhe que é desenvolvido através da autoconfiança. Sim. É justamente. E existem algumas maneiras de ter autoconfiança. Não é só na arte marcial. Não, sim, não. Existem outras maneiras. Eu costumo falar, você pode talvez. A autoconfiança também vem quando você enfrenta um problema gravíssimo na sua vida, mas você passa e você vence. Aí você sai do outro lado com autoconfiança. É uma dificuldade que te fortalece. Mas a arte marcial te faz ter autoconfiança sem você passar por um problema difícil, sempre você precisar apanhar da vida para ter autoconfiança. Então, para mim, exatamente isso. Teve uma fase da minha vida que eu estava mal, eu comecei a praticar, isso me trouxe um benefício psicológico, né, e de comportamento, e foi refletindo e isso foi sendo desenvolvido. E mesmo depois que eu parei o período de fazer o Muay Thai, eu continuei com aquele padrão de comportamento Sim. que foi construído durante o treino. Mas você começou a construir o Diogo que você... Porque você tinha um motivo para aquilo. Exato. Você parou, mas é porque você estava iniciando outros projetos. E é normal a gente dar uma parada em uma coisa até por causa do tempo. Sim. Né? É normal, a gente tá focado em crescer e deu muito certo. Né? Mas, por exemplo, quando aí eu comecei a dar aula tal e coisa, só que o meu nicho de público era um pouco diferente, sabe? Tipo assim, e aí já tive um altos e baixos muito grande, só que, pô, viver da luta de jeito academia, verão a galera some, é, carnaval a galera some, no inverno a galera some. Sempre, sempre foi uma luta anual, ter, viver da luta. Para sobreviver, É, digamos assim, né? sabe? Eu, graças a Deus, sempre vivi bem, Diego. Sempre tive carro bom, sabe? Tive uma casa boa, fiz casa boa em Jurerê e tal. Depois voltei a morar de aluguel porque separei, mas, sabe? Sempre vivi bem, assim, sabe? Não posso reclamar. Nunca deixei de comer nada Sim. ou coisa. Mas sempre foi muito suado, assim, muito trabalhoso, né? Só que aí, quando veio a pandemia, que eu pensei em parar com tudo, que eu até ia voltar a trabalhar de marinheiro, que veio a pandemia e tal, já tinha formado vários atletas, campeão brasileiro, catarinense, teve um mundial na Tailândia, sabe? Tipo, com todos os atletas que uns pararam, outros voltam, todo aquele esquema. Veio a pandemia, que fechou a academia e tal, tinha uma musculação, Muay Thai, CrossFit, tive que dispensar todo mundo, pagar indenização para um, indenização para outro. Aquilo financeiramente quebrou, né? Você quer saber? Eu vou trabalhar de marinheiro de volta. Só que o que acontece? 50 alunos ficaram pagando a mensalidade da pandemia, mesmo sem ter aula. Eu assim, caraca, né, cara, como é que eu vou abandonar essa galera, né? A galera tá esperando eu voltar. Tá esperando eu voltar. Aí essa, mas pô, onde eu tava o IPTU era muito caro, assim, anual, assim, pô, vou achar uma salinha menor então, porque eu também não sei como é que a gente vai ficar, né? Como é que vai ser esse retorno, né? É, Era um momento de a incerteza, gente não né? sabia se a nossa profissão ia continuar ou não. Se existia alguma coisa, porque, Porque né, no podia se caos acabar, que tava, né? a atividade física poderia se acabar É, aí. E a atividade física ia ter que ser individual, imagina. não em equipe como a gente tava, Aham. né? Tava fechado. Aí eu abri aquela sala mais pequena lá. Foi uma das melhores coisas da minha vida que eu fiz junto, abrir a minha equipe. Porque ali deu start para muitas coisas. Eu aprender a sobreviver na necessidade ali, que já não tinha tanta reserva, ou a reserva que tinha como antes. Não tinha tanto alunos como tinha antes. Mas também não tinha um peso, né? Um gasto. Não tinha um gasto, não tinha funcionário, não tinha. Uhum. O aluguel não era tão alto, não era tão. O IPTU. Só que, como a sala era um pouco mais clean, já tinha umas paredes mais rebocadinhas, bonitinhas, telhado bonito, os vidros na frente, a gente ajeitou, começou a vir um público um pouco diferente até, sabe? Um público um pouco diferente. E aí isso foi me dando uns estralos. Porque aí, no final do ano já não ficou tão ruim, porque a galera não parava tanto. E aí vem o lado da gente se especializar, né, de gente estudar. Né? Por que a musculação,
a tal lá, empresa grande lá, está sempre tanto. Por que tanto? Porque tem sempre bastante aluno. Por que que... Aí eu fui vendo, não diminuindo, não dizendo... Aí eu fui vendo, pô, você tem que ter várias formas de pagamento. Você não pode só receber um dinheiro. Na época não existia Pix, né? Você não pode só receber num débito. Naquela época, bem pouca gente tinha cartão de crédito, Sim, mas já tinha essa era. forma de pagamento. Então eu comecei a implantar todas as formas de pagamento. Dinheiro, débito, crédito, boleto, Uhum. né? Depois veio o Pix, né? E assim, hoje eu tenho parcerias com a GoWood, com o Paz, com o Paz, para poder suprir todo mundo. Ah, é um ou dois alunos que pega dessa parceria, mas é um ou dois alunos, entendeu? Hoje em dia, tem gente que prefere pagar no crédito do que no débito, mesmo tendo dinheiro. Porque hoje em dia as pessoas trabalham com dinheiro do crédito. Sim. Né? Então, E tem um negócio de milha, tem não sei o quê. tem tudo, a galera prefere. Então, tu tem que ter esse público. Entendeu? Você deixa, se hoje você não tem uma maquininha de cartão, você deixa de perder muitos alunos. Sim. Né? Então, já vi que a galera começou não, né, sempre estar mais fiel. Mesmo tendo menos aluno, o lucro acabou sendo maior porque já não tinha tanto funcionário. Tinha Né? muito custo. E a galera começou a ficar. Não sair no inverno, já não diminuía tanto. Já pensou ter 300 alunos, cair para 20 em dezembro? Imagina. Agora cai uma meia dúzia. Porque tenho comigo, no meu gestão de cobrança, a galera cadastrou cartão de crédito, Já era. tá lá. Se o cara não vai vir em dezembro e janeiro porque tá viajando, vai descontar igual. Uhum. Mas sempre tá ali, né? Então aí vem um lado que eu acho que é do estudar do empreendedorismo, né? Que tem esse lado. Mas aí, como é que eu vou ter o Diogo lá treinando comigo, para ele botar o cartãozinho de crédito dele lá, ou pagar um plano anual de 2,5 conto, né? Ali em 12 vezes ali, que vai usar o limite dele, para eu ter o meu aluno lá, que chama esse aluno que tem um limite no cartão de no mínimo 3 contos para poder Sim. passar. Eu tenho que ter uma boa estrutura. Exato. Tem que ter. E aí eu comecei a ver o público que eu queria ter, estudar o nicho do público que eu queria ter, né? Aí, como eu já tenho esse meu lado comercial de Muay Thai, ele pode ser para todos, ele pode ser para tiazinha, como para o velhinho de 68 anos, Sim. 64, como a gente tinha o seu Demar, né? Ah, então, como eu já tinha sabendo trabalhar com essas pessoas, deles treinar sem se machucar, que é a maioria do medo das pessoas, só que eu queria essas pessoas uma estrutura boa. Foi onde eu comecei a investir realmente. Você almoça em qualquer lugar? Não. Eu tenho certeza que elas também não almoçam em qualquer lugar. Não. Eu sozinho até almoço que vai na correria. Vou comer ali uma coxinha, É, um salgadinho, na correria. sim. Mas eu vou sair com a minha esposa, eu não vou comer em qualquer lugar. Né? Então, por que você vai treinar em Muay Thai em qualquer lugar? Por que realmente o Muay Thai tem que ter aquelas academias com os taipetes todo rasgado, 10 homens treinando sem camiseta, todo suado, tatame todo sujo, sabe? Tipo, as coisas jogadas pelo chão. Não é essa imagem que eu quero pro Muay Thai. Não é? Eu sempre falo, eu queria que Norte da Ilha tivesse 10 academias igual a minha. Porque a gente estaria cobrando 350 mensalidade e a galera ia pagar. Porque aonde fosse, seria isso. Sim. É esse o padrão. Você vê as academias de musculação grande, o valor da mensalidade é tudo padrão. Tudo meio não É foge igual, muito. não foge muito. Porque elas são tudo parecidas, padrão. Tu não vai fugir muito. Ou tu vai treinar lá na academia de bairro lá. Beleza, ela pode ser 80, 90 pila, mas ela não vai te dar a estrutura que a outra te dá. Sim. É outra ideia. Né? Aí tu vai escolher. Mas também não é o público que vai na de bairro lá, não é o público que aquela grande quer. Não é. Sim, não é? Hoje o meu público mudou. Hoje o meu público mudou, tipo, totalmente do que era de 2016. Só que hoje o meu público não some em dezembro.
Não sobre no inverno. Ó, a gente ia viajar no carnaval agora. Minha esposa vão viajar assim, não vou viajar não. Quero fechar academia no carnaval. Tipo, pode dar um preju. Ah, mas no carnaval não vem ninguém. Ih, irmão, A agora vem. galera tá vindo. Tá vindo. E veio, entendeu? E veio. Veio. Tipo, no meio do carnaval foi quase 4 mil reais. 4 dias de carnaval. Tu imagina se eu tivesse fechado. Olha o desfalque que ia ter. Sim, De pessoas que entraram, olha só. entendeu? Dezembro saiu uma galera, mas entrou outra galera. Que aí vem todo o trabalho da mídia. Então você se sente bem treinando lá na academia lá. Sim, Você levaria a sua esposa. A gente tem médico treinando com a gente, tem advogado. tem dentista. Então, sabe, tipo, uma vez foi um professor nosso lá dar uma aula lá, eu tava lá num dia lá. É legal vir aqui na academia de vocês, que é um pouco diferente. Eu pensei, um pouco diferente o quê? Depois eu fiquei pensando comigo, um pouco diferente porque tem uma lona no tatame que tá limpa, porque tem uns equipamentos Tudo bons, personalizado, tudo. bom, novinho, porque a galera tá toda uniformizado. Isso não é uma academia de Muay Thai. Academia de Muay Thai tem que ser todo mundo em couro, Tudo jogado, tem que ser. suado, coisa. Porque não é o que eu quero vender. Eu quero vender saúde, Exato. qualidade de vida. Então, voltando àquele gancho lá, hoje, a minha academia ela está voltada para vender qualidade de vida para as pessoas. É o que eu quero. Poder transformar a vida do Diogo, que estava lá meio triste, desanimado, fora de forma, sem saber muito o que fazer, Que com va- falta de confiança, e começar a treinar, se colocar em forma, estar disposto, te dar mais coragem para colocar ideias do dia a dia, acordar hoje, pô, eu vou fazer aquele treinão, vou sair daqui, vou resolver aquele problema e vou sanar. A vida da pessoa muda. Muda. Sim. Ontem a gente estava conversando com o casal lá que treina nós. Pô, professor, hoje eu durmo melhor, Isso eu é uma acordo coisa que eu melhor. percebo. Quando eu não treino, eu percebo no meu sono. Quando Ele, eu começo a ter dificuldade de dormir direito, eu falo, pô, eu tenho que treinar porque. ele ainda falou assim baixinho, eu até namoro melhor. É porque melhora tudo, mano. Aumenta o nível de Sim, testosterona do aumenta o cara, nível, cara. disposição. Disposição física, tudo. Entendeu? Ele assim, não, hoje eu sou outra pessoa. É Sabe? interessante, e olha só que interessante. Uma das coisas que eu observei na forma como o professor conduz as aulas. Essa foi uma característica que me chamou a atenção. Eu sou muito observador, então eu tenho Sim. essa consciência de conseguir perceber. E uma das coisas que me ganhou para eu treinar Muay Thai na Thai Advance foi o fato de que, desde a primeira aula que eu fiz até hoje, as aulas elas são programadas de uma maneira que respeita o meu tempo de evolução. Olha só como isso é importante. Porque às vezes a pessoa tem medo de treinar porque ela vai na academia e tem um treino padrão que a pessoa é obrigada a cumprir aquele treino e às vezes a pessoa não tem um preparo físico, ela é Sim. sedentária, ela não tem, não sabe dar o golpe, como o professor estava falando antes que a gente estava conversando. Então, o treino da academia do professor esse treino ele é programado para uma pessoa que não sabe nada chegar lá e ela vai conseguir fazer o treino do início ao fim no tempo dela, da forma dela, aprendendo no ritmo dela. Isso que é interessante. Quando foi que o professor percebeu que isso era importante no método do treino? Com o meu antigo professor, né? Na minha antiga escola. Porque, como eu falo, não dá para tratar todo mundo igual. Cada um tá em um Entendeu? momento, né? Cada um está um momento, cada um vive um momento diferente e pensa num momento diferente. Pensa de uma maneira diferente. Como tem gente que pode ser que não goste da minha aula porque acha que quer treinar mais, entendeu? Mas como é que eu posso dizer? É, ontem eu estava conversando com a mãe da Pérola. Uhum. Ela me fez chorar, só que eu me segurei as lágrimas, mas ela me fez chorar. Porque ela disse que rodou várias academias, já estava desistindo e ficou ali com nós, não porque a gente é bom, mas do jeito que eu trato Os os alunos. alunos, com o meu olhar diferenciado para cada um diferente. Ela me falou isso, estou falando com as palavras que ela me falou ontem. Minha esposa estava junto e ela estava conversando com a mãe de outro aluno e a mãe de outro aluno falou assim, não, eu vim aqui, eu vim muito tranquilo, muito tranquilo. Porque o professor, toda vez que eu vim aqui, ele trata o meu filho com... Tá Uhum. sempre cuidando, tal, e coisa. E a Pérola, ela tem problema de asma, tal, e coisa, tô passando esse problema, tal.
Tá passando, vencendo os problemas. vencendo. Legal. E eu recebi a mensagem de uma mãe, tipo, falando que se eu botar no celular de R$ 1.000 ela paga, porque a vida do filho transformou, um moleque de 10 anos. Sabe? Que hoje o menino é outro, obediente em casa, ajuda em Olha casa, só. tá estudando, sabe? Tipo, é outro menino, sabe? Então a gente vai juntando as coisas que eu, tá vendo como o Muay Thai transforma, não é só É. o Não é só. atleta em si. E também não é chegar lá e só dar porrada. Não é Não sobre é, isso. não é sobre isso. O Muay Thai não é sobre isso. É sobre ir lá e se vencer. Então a minha ideia, a mãe da Pérola, ela treinou lá 6, 7 meses com a gente. E ela, mas eu não vou conseguir, eu sou fora de forma, tô meio gordinha. Ela disse, querida, tu faz no teu tempo. E tá sempre ali junto com ela, sabe? Sempre ali conversando, tá bem, como é que tá, tal. Ah, não, vamos assim, vamos fazer aquilo. Ah, mas eu não tem, vamos fazer desse jeito. Sim, o Muay Thai ele é para todos, mas ele é para poucos. Realmente, ele pode ser para poucos. Mas a gente tem a obrigação, nós professores, uma obrigação de levar a qualidade de vida para essas pessoas de alguma maneira. Então, se ela, beleza, ela não consegue chutar na cabeça, ela não consegue girar quadril, vamos arrumar um jeito que ela consiga. A gente tem que saber respeitar a limitação de cada um. A gente tem que saber. Sim. Aí quando a gente sabe respeitar a limitação de cada um, você pega em vários pontos. Você está levando qualidade de vida para aquela pessoa, está transformando a vida dela, ela está saindo dali uma pessoa muito melhor, porque conseguiu fazer o movimento. Sim. Que hoje em dia, a minha caixinha de pergunta lá, 90% das respostas são, da pergunta é, se eu não conseguir fazer, se eu não aguentar, eu tenho medo de não aguentar. É esse o maior medo delas. Vergonha de não conseguir fazer o movimento. Quando você chegar lá com a gente, você vai conseguir. Sim, em algum Você vai momento vai conseguir. conseguir. Eu Vai lembro que quando eu conseguir. comecei, eu não sabia nem pular corda direito. Quando, Pulava todo jeito, por isso que é bom desajeitado. você treinar com alguém que tem experiência, que conhece, porque quando chega uma pessoa lá que eu sei que não vai conseguir fazer um remador, eu não vou colocar remador. Uhum. Porque eu não quero que essa pessoa saia de lá frustrada. Sim. Que Tipo, todo mundo conseguiu envergonhar. fazer e ela não. Então eu vou botar um abdominal que ela consiga fazer. Que todo mundo vai fazer também. E ela consiga fazer. Entendeu? Nisso, a pessoa sai feliz, eu ganho um aluno, né? Eu fidelizo o aluno. Né? Sem deixar de entregar aquilo que ela busca numa arte marcial. Ela treina o Muay Ou Thai. seja, juntou tudo que era mais importante e não deixou de entregar o que era para ser O, entregue. o deficiente físico ele não consegue dirigir o carro. Ele consegue. Consegue. O carro é preparado para ele dirigir o carro. Por que que o Muay Thai não pode ser Adaptado para tua adaptado para a realidade. pessoa, entendeu? Para essa pessoa, eu não estou falando que ela vai ser atleta, mas para ela ter mais qualidade de vida, mais confiança para aquela pessoa. Sim. Então é isso que a gente faz, sabe, ali na nossa equipe ali. E o fato de ela não ser obrigada a lutar, não ser obrigada a fazer sombra, por isso que a gente tem vários equipamentos, porque o treino, todo dia é um treino diferente, pela mega de equipamento que tem. Então você não é obrigado a lutar. Você vai lá, vai fazer uma atividade física, você vai aprender a chutar, bater o cotovelo, socar, fazer o balanço. Você vai aprender o Muay Thai. Eu tenho um cara lá que é bom pra caramba e nunca fez sombra. Né? Nunca nem fez sombra, mas o cara é bom e bate taipete super bem. O cara tem um shape super bem, super bom. Então, os benefícios do Muay Thai. Sim. Tá? E o cara não quer lutar. Mas ele não é obrigado a lutar. Quem disse que ele é obrigado a lutar? Quem disse que o cara que corre na rua ele é obrigado a virar corredor? Exatamente. Não é verdade? Então, não vai ter a mesma coisa. E aí vai do lado de você querer ser um empresário. O que que você quer? Ter uma academia com 200 alunos como a gente tem lá, 180? Ou ter com 30 alunos que você sai batendo em todo mundo? Que o aluno vai chegar lá para fazer aula experimental, quando vai entrar, como eu falei, tá eu lá, por exemplo, chega você lá com a sua esposa que nunca treinou, tá eu espancando um baianinho, por exemplo. Sim. Não vai ficar. E aí você vai começar a mesclar as coisas, a ver as coisas. Tipo, eu toda a vida tratei bem os alunos assim. E isso tu vê que as pessoas se sentam bem, se sintam Sim. bem. O ambiente é diferente. Diferente de outras academias que chega o ambiente já pesado. Então, tipo assim, ó, caraca, hoje é dia de porrada. O cara Ninguém já fala com fica ninguém, ninguém tenso. olha com ninguém. Tá tenso. O clima já é tenso no ar. Testosterona alto.
Onde, pô, hoje a gente tem quase, cara, eu tô com 83 mulheres, cara. Olha só. É muita Quase a mulher. metade. É muito. É? Tu com Cara, 180, quase a metade. entendeu? Cara, é muita mulher, mano. É muita mulher. E isso me deixa muito feliz. Porque tem dessas 3 ou 4 só gostam de fazer uma sombra. Pode falar. Sim. Entendeu? Mas elas vão Inclusive, tá lá. treinando uma atleta, né? Uma pra luta. Tá treinando uma pra luta? Eu tenho a Pérola, tá treinando, tem mais um disco que agora até não tô treinando, mas tem a Nia, tem a Camila, tem a Jace, tem. Mas eu tô falando dessa outra que só treina na área comercial, né? Sim. Os atletas ali, amadores, a gente tá com 5. Ah, legal. Mas da galera comercial ali, 83 mulheres, né? Esse público é o público fiel e que sustenta a academia. Como o Diogo, Sim. né? O Que não é Felipe, o atleta que vai lutar ainda, mas tá ali. o bancário e tal, Sim. o médico, o dentista. Aí o que é? Eu quero viver bem. Viver bem do Muay Thai. Quero ter um salário XX e graças a Deus eu consigo ter. Mas por quê? Porque entendi na minha cabeça que para eu atrair o aluno X, o cliente X, eu preciso ter uma boa estrutura, eu preciso ter uma estrutura boa de pagamentos, Sim. várias opções, não só uma, né? Eu preciso ter um atendimento colhedor desde o WhatsApp, Uhum. Eu já ganho a pessoa no WhatsApp. A pessoa que manda mensagem para mim é super normal, acredito que tu também dá essa mensagem. Qual o valor? Sim, já vem no. Direto. Aí você, olá, Dá um bom dia, monte. tudo bem? Aqui é o professor Lucivano, como você se chama? Aí a pessoa já muda, oi, bom dia, tá aqui. Eu falei, então, como eu posso te ajudar hoje? Ó, uma isso, tal, 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 tal. Se eu falar para você, perguntar para mim qual o valor e eu falar que é 209, você vai achar, pô, 209, mas eu vi lá no Zé lá era 100. Aham. Vamos dizer, muito caro, não vou mais a partir do momento que eu mostro O todo o meu PDF, contexto. contexto, que eu te mostro um PDF lá, e você vai ver alunos bem vestidos, uniformizados, treinando, o senhor sorrindo, 8 horários por dia, horário 6 horas da manhã até 9h30 da noite, que você possa escolher o horário de manhã, tarde, à noite. Se numa semana você quer treinar segunda e terça, você treina. Se na outra, quinta e sexta, você treina. Todos Teu os acesso é dias livre todo dia. Se torna barato. se torna barato. Se torna barato. Então, se eu já falasse para a pessoa logo o valor, Sim. mas se você já trata bem a pessoa, dando bom dia, perguntando o seu nome, né, como ela está se sentindo e o que ela precisa, e ela falando e você falar, você já meio que ganha o cliente. Sim. E ela indo até a academia, o que eu preciso? Porque ela vai chegar lá na academia, vai ser totalmente diferente do que ela imagina que é uma academia de Muay Thai. Sim. Que ela imaginava, que ela viu no vídeo, por exemplo. Aham. Né? Então ela vai chegar lá, que nem chegou o casal com a filhinha, sentou lá, eu posso olhar o treino? Não, pode olhar, fica à vontade. Conversei um pouquinho, só vou puxar o treino, tem muita gente, e você, depois a gente conversa, não, tudo bem, a gente só veio assistir. Que Assisti o legal. treino, terminou o treino, eu queria matricular a minha filha. Qual é o plano anual de vocês? Eu disse, senhor, eu estou encantado. Eu estou encantado porque eu fui levar minha filha lá para treinar, no lugar lá. Chega lá, tinha 4 meninos em couro, sem camiseta, e eles estavam se agarrando. Estavam treinando clinch, Sim. normal. Só para quem é leigo, né? E como ele estava procurando para a filha dele, Como é que vai botar a filha é, pra treinar dessa essa é a forma? nunca que eu vou botar minha princesa para treinar lá. O cara falou assim, entendeu? Entendeu? Sim. Treinou assim, então, era assim, não, pô, eu cheguei aqui, pô, vi que tem bastante aluno, todo mundo uniformizado, e foi bem uma época que eu tinha lançado o uniforme, estava todo mundo com aquele uniforme Meio branco e parecido. azul, Aham. então Sei. estava quase todo mundo de branco e azul. Tava muito legal, e eu tava fazendo umas aulas que são meio de sincronia, sabe? Então tava alinhado, então, Foi. Plá, sabe fora. aquele videozinho legal que o cara vê de Sim. chinês lá, de Kung Fu e tal, coisa. Então isso é legal, pô, a Sim. galera gosta. O cara viu, se encantou, matriculou a filha. E aí a mãe também gostou e fez. Entendeu? A filha treina até hoje com nós. A mãe já parou, tá, mas a filha Sim. treina.
Então, tá vendo? É isso que eu quero vender para pessoas. E eu tenho, como empreendedor, pensar nisso, o público que eu quero. Então, eu tenho que saber o que oferecer. Eu ainda quero melhorar ainda, mais ainda. Sim, tá sempre em evolução, né? Sempre- Mas o primeiro ponto, e o ponto mais importante, que é uma coisa que eu falo muito, é que o professor mapeou quem queria, qual era o público Sim, que hoje eu queria sei o atingir. que eu quero atingir. E aí é o erro que as pessoas têm no empreendedorismo, Esse é o primeiro passo. metralhando para tudo quanto é lado. Esse é o primeiro passo. Ah, mas tal, cara. Não sei o que, assim, querido, desculpa. Lá, acho que em outro lugar tu consegue mais barato. Sim, não é esse Eu, público que eu eu, quero. eu não fico mais triste. Agora, Eu fico triste. esse é um formato de treino comercial, né? A gente Comercial. costuma falar. E como que é treinar atletas? O professor tem uma experiência muito grande em treinamento de atletas, um histórico muito bom. Qual que é a diferença desse treinamento para o treinamento do atleta? Ah, Ó, o cara chegou, treinou o comercial e falou, pô, eu quero virar atleta. quero virar atleta. Como é Ó, que funciona? tipo assim, ó, se eu falar pra ti o que eu queria da minha vida, treinar só atleta. O que é mais difícil na vida? Treinar atleta. É os dois lados. Só que é uma coisa que eu amo fazer. A coisa que eu Sim. mais amo fazer é treinar atleta. Poder fazer alguém erguer o braço, tal, é a coisa mais coisa. É como se fosse um filho ali que É, você criou. eu trato como filho, tanto que a É, mãe da Pera ontem, a gente conversando. Só que o que acontece? Antigamente era muito mais fácil treinar atleta do que hoje em dia. Por causa da geração em si, sim, entendeu? tá A mais geração difícil. em si. Então, hoje em dia, você não dá para dar uma bronca no atleta que ele já não quer mais. Sim. Aí eu não vim aqui para escutar. O meu professor me dava tapa na cara e, tipo, mandava eu ir para aquele lugar. Dentro do ringue do tatame. Terminava o treino, a gente saía rir, conversar, brincar. Hoje em dia o cara vai embora e não olha mais na tua cara. Sim, Se bobear, ainda te processa. sim. Um cara que é atleta. Se bobear, ele te processa. Então, hoje quando a pessoa ele quer ser atleta, de tantas decepções que já tive, como todo professor já teve, Sim, normal. ele tem que provar muito para mim se ele realmente quer. E o realmente querer não é dizer que quer. Tem que mudar o comportamento, tem que Em tudo. ser um atleta de Ser um atleta. verdade. Ser atleta profissional não é lutar sem caneleira, só de protetor bucal e luva. Não é sem lutar sem cotoveleira na regra do tempo profissional. Ser atleta profissional, por exemplo, treinar é o mínimo que ele tem que fazer. Treinar é o mínimo. Se ele vai lutar, a obrigação dele é o mínimo. Ele tem que treinar, ele é obrigado a estar ali todo dia para treinar. No mínimo 2 vezes no dia. No mínimo 3, 4, 6 horas por dia. Isso é o mínimo, porque ele é atleta de luta, então ele tem que Sim, treinar luta, é o aquela mínimo. ali é a vida dele. Só que vem um contexto fora, que é a vida pessoal. Por isso que o deserto é tão complicado de atravessar. Porque é muito fácil ser atleta se a família tem dinheiro. Beleza? Você não precisa Sim. trabalhar, tal, e coisa. Isso é tranquilo. É muito mais fácil. Mas ainda é difícil por causa do comportamento. Porque você tem que se abdicar de muitas coisas. Vai ter que sacrificar muita coisa, né? Entendeu? Eu desanimei de trabalhar com atleta e eu tinha desanimado, só que voltei de novo, porque como eu falei, a gente ama, então não é uma coisa, sabe, que o cara tem aquela decepção que nem. Porque tu tem algumas frustrações aí, É, não vou mais fazer isso, mas como a mas é gente mais forte é mais o forte, querer, né? mas aí tu vai fazendo trabalho. Por exemplo, o Pedrinho tá vindo ali, o Joaquim, tem aquele talento ali, que os caras são muito bons, então te brilha o olho. Tu vê que dali vai sair, Aham. sabe, alguma coisa. Tá, pode ser que a Neon tá falando lá com a mãe da Pedro, mas eles nunca vão sair. Não, eles vão sair um dia e vão sair. Só que eu não me preocupo mais com isso. Antes eu me preocupava. Mas eu agora, eu quero poder dar pra Pérola, para o Joaquim, para o Pedrinho, tudo que eles puderem tirar de mim. E eu vou poder tirar deles tudo que eu quero nesse E momento. o que importa é o agora, É o né? agora. Acabou. É o agora. Se eu vou conseguir fazer o Joaquim chegar num ONI, Não é sei. outra coisa. Não sei, mas o melhor ele vai Mas ter. eu vou fazer ele ganhar aquela próxima Vou luta. pavimentar o caminho. Eu Ele vou vai fazer. caminhar, se ele quiser. Como a gente fez isso com os outros atletas. Tudo que eu falei que a gente ia fazer, que eu prometi para eles, aconteceu. Tudo. Das lutas que a gente ganhar,
Até quando a luta para um atleta que ele ia perder, eu falei, ó, vai perder. Por que não treinou? E vai ser nocauteado. Ah, professor, vai perder, pô. Não treinou? Porque eu sei. Eu conheço. Eu falo, Deus me deu esse talento. Eu sei. Tanto que quando nesse evento a gente perdeu, ganhou duas e perdeu. Não. Nesse evento a gente ganhou uma e perdemos três. Aí a gente ganhou, aí as outras duas a gente perdeu e faltava uma. E aí faltava esse meu atleta, né? Aí eu falei pro Leandro, meu amigo, ixi, hoje a gente vai ganhar só uma. Ele, não, mas falta o cara ali, vai perder, pô. Desculpa, vai perder? Não vai ganhar daquele cara. O outro cara treinou muito, cara. O cara tá voando. O cara não treinou, pô. E o que aconteceu? Foi nocauteado. E depois, cara, não adianta ficar bravo, cara. Tu pediu, pô, tu não treinou. Não adianta. Postar vídeo de treino não é treinar, pô. Não é, entendeu? Então, só que hoje a gente vai amadurecendo. Então, o atleta realmente ele vai ter que provar para mim o que ele quer. Primeiro, quer lutar? Quer? Tem tempo para treinar? Primeira coisa. Tem que ter tempo. Está disposto a deixar de lado algumas coisas? Beleza, amador, a gente releva algumas coisas. Amador, a gente releva. A gente releva. Amador, está começando, que nem o Pedrinho, o Joaquim, o Pérola. Sim. A gente vai mostrando o caminho para ele já saber como é que funciona. Mas você não vai cobrar que nem você vai cobrar de um profissional. Você também tem que saber isso, porque senão eles vão desistir também. Sim. Não é que vai chegar para um moleque de 14 anos que ele, tipo, vai ter que treinar de manhã e, tipo, olha só, se a tua família não tem dinheiro, tu não vai poder trabalhar ganhando uma merreca e não vai poder ter carro, ter moto, aí, enquanto você não realmente ganhar dinheiro com a luta. Tu não vai poder namorar. Você até pode, mas o ideal é que não namorasse, porque isso interfere. Interfere. Entendeu? Então tu vai deixando com o tempo. Né? Vai mudando e tu vai... As cobranças elas vão sendo conforme vai o nível do atleta. Virou atleta profissional, mas que eu digo virar atleta profissional mesmo, como eu tive poucos, que eu falo que atleta profissional é aquele que vem, treina, vai para casa, descansa, ele pode até trabalhar, tem que trabalhar, porque aqui no Brasil ele é difícil, Sim. não dá para viver só da luta, mas no sábado e no domingo ele está descansando, porque na segunda-feira ele tem treino, e a segunda-feira tem que ser o melhor treino da vida dele, porque segunda-feira ele está descansado. Ele teria que estar descansado. E não teria que estar cansado porque passou a noite na bagunça. Foi pra balada. Tá entendendo? É aí que entra o abdicar de algumas coisas. Sim, é onde entra, para mim, que é o deserto maior. Você abdicar de estar num churrasquinho com os Dos amigos. prazeres momentâneos pra colher lá no assunto. Lá, né? Quando eu fiz a minha primeira graduação, lá em Curitiba, que a gente falou atrás, o professor apresentou o atleta, o Saulo Cavalari. O atleta tinha 18 anos. Esse moleque ele é muito bom. Tal. Se ele botar a cabeça dele no lugar, ele vai ser campeão mundial. Em 2 anos ele foi campeão mundial. E o cara falou, ó, ele estava dando aula, eu vou tirar. Aí ele assim, mas como é que vai tirar seu dinheiro da aula que eu preciso para sobreviver? Não, eu vou tirar. Tu não vai mais dar aula, porque a aula está te desfocando. Tu quer ser atleta ou tu quer ser professor? Tu não quer ser atleta? Não quer ser campeão? Então, a aula está te tirando foco. Está te tirando foco, não. Tu não vai mais dar aula. Tu vai arrumar outro jeito. Eu ajudo que seja. A gente vai arrumar um jeito para você poder, pelo menos, tirar o básico para se sustentar. O básico, quando eu falo básico, é o básico. Sim. Ah, mas é o básico para sustentar, porque lá na frente você o cara foi campeão mundial. Ele ganhou dinheiro. O que o atleta, o treinador dele prometeu, ele cumpriu. Como é que a gente estava prometendo lá, a gente cumpriu até onde ia chegar. A gente ia chegar. Só que depende do atleta, né? Só que depende. É o que eu digo, o professor ele tem um papel de mostrar o caminho, Mostrar de o caminho. preparar o caminho, mas quem tem que caminhar é o atleta. O atleta. Só que, Diogo, vamos por aí. O que está pegando os atletas profissionais? Até os atletas amadores, assim, que estão iniciando. Eu vou fazer uma comparação básica aqui. O que é que você é? Corretor de imóveis. O que é que você vende?
Imóveis. Se eu te procuro para fazer o quê? Comprar Imóveis. imóveis. Você está me vendendo o imóvel. Imóvel. Você não está me vendendo, tipo, eu ter que pagar a parcela do imóvel. Exato. Você não está me vendendo. Você está me vendendo o imóvel. O imóvel. Mas você não me vende a parcela, não tem que pagar minha parcela Sim, do quem tem que imóvel, pagar é você. você não tem que me dar garantia, você não tem que me dar os benefícios. Sim. Você está me vendendo o imóvel. Você treina lá comigo, você me paga. Você me paga para quê? Para treinar Muay Thai. Para eu te ensinar Muay Thai, Sim. correto? Correto. Os atletas hoje eles vêm treinar, eles querem ganhar academia, eles querem ganhar patrocínio de uniforme, eles querem ganhar salário para poder treinar, sendo que eu sou treinador. Eles me pagam para treinar eles para o Muay Thai, Sim. entendeu? E eu não estou falando isso só de minoria, de todo mundo, Sim. da maioria dos professores que a gente conversa. Os caras querem começar a lutar e já querem achando que tem que ganhar o mundo e os E fundos. sem ter um histórico, sem ter né? Sem entregar nada, querem tudo. Eu nunca esqueço, um dia a gente estava num bate-papo, o Rangel Farias estava junto, né, o mestre Rangel Farias. Nós estávamos Não lembro. numa live do Grito Marcial, e estava eu, o mestre Rangel e tal. E aí, assim, pô, aí eu falando, o cara perguntou se eu dava bolsa para atleta. Aí o Rangel, eu dou bolsa, se ele já tiver contrato em dólar. Aí eu dou bolsa. Mas sim, é óbvio, o Sim. cara vai poder tirar lá na frente. Mas o cara prepara o cara 3, 4 meses, chega na hora, o cara não luta, e aí? Aí tu me dá, como a gente já fez, patrocínio para atleta, 3, 4 meses, chegar no dia da luta, o atleta fala que não quer mais. Ah, mas tem contrato? Contrato, meu irmão. Não Não vai adianta, o nada. Vai para contrato a não. justiça, vai Não. tudo. Em imóvel, tu bota no contrato, vai lá para a justiça, é uma Não guerra. adianta. Aí tu imagina que é um atleta, Sim, não tem, na verdade não tem um vínculo, né? entendeu? Ah, não tem. Então, hoje em dia é muito complicado isso. Os atletas querem iniciar, querem atravessar o deserto, mas eles querem que a academia dê todo o suporte. Sim, A que gente pegue no dá. colo e carregue. Cara, quem já treinou comigo sabe que a gente dá e muito, porque Sim. quando sai vai para outra equipe, eu assim, caraca, Lá eu tinha tudo e que não sabia. loucura é. Era Ent- feliz e não sabia. Entendeu? A gente ainda dá muito. Eu ainda sou dos caras que ajudam muito. Sim. Só que o que acontece? Não é obrigação minha, tipo, que nem formar instrutores, né? Eu formo instrutores, sou professor. A gente formou agora 4. Mas eu não sou obrigada. Aí eu formei o Diogo, meu faixa preta. Mas eu não sou obrigado a abrir uma matriz, uma filial para te dar aula. A faculdade forma o dentista, mas ele não dá o consultório. Exatamente. Se o cara vem, que nem o Valtair chegou, pô, professor, querendo abrir uma filial, tal, pô, eu vou ajudar e tentar da melhor maneira Sim. possível, da estrutura. Mas eu não sou obrigado a lá Quem vai desenvolver o tirar trabalho é ele. e botar, Sim. desenvolver. Botar o capital, botar, tá lá, sabe? Eu, cara, eu quase realmente não vou lá, porque a minha vida é muito corrida. Então, muito legal isso mesmo, porque deu para a gente conseguiu ter uma visão de como é um treino comercial, como é um treino de atleta profissional e também muitas coisas que foram faladas aqui que o professor falou, a gente pega para a vida, né? Sim, Que é ter resiliência, que é você dar tempo ao tempo, né? sim, Porque tudo foi uma construção e hoje em dia as pessoas são muito imediatistas, querem as quero. coisas tudo para Sim, ontem. pronto. Então tenta um pouquinho, se não der certo já troca. Eu começo a treinar hoje para atleta, por exemplo, treino de atleta não é fácil. Mas Sparring todo dia, eu sou outro tipo de pessoa. sim, é Eu, outro eu tipo até de. já mudei muito, mas eu sou outro tipo de pessoa, outra cobrança. Não é fácil. Então, às vezes você treina, chega no dia da luta, a luta cai. Uhum. Então você vai ter que treinar de novo, chega na luta, a luta cai. Já aconteceu isso várias vezes. Então você tem que ser resiliente. Eu sei que ser atleta não é fácil. Eu sei. Meu Deus. Então, mas se você quer realmente persistir, vou contar eu estava aqui, aí a gente estava com um atleta e a gente estava programando um negócio legal para ele, tal, tal, tal. Só que a gente precisa de tempo para organizar as Sim. coisas, para realmente funcionar.
dar certo, tem que ter uma preparação para dar certo. Você tem Sim. que estar preparado. Então a gente estava organizando todas as paradas para fazer acontecer. Nesse meio tempo, o cara desistiu. Em 2 meses, sabe? Tipo assim, não deu nenhum. Isso ainda, o cara não estava indo treinar e tal e coisa. Eu assim, cara, tudo bem, tu pode fazer o que é melhor para você. Eu tô aqui, vou te apoiar. Sempre. Quando você volta, a porta vai estar de porta aberta. Sim. Porque saiu pela porta da frente, não tem nada a ver. Gosto muito. Mas não deixou acontecer o negócio. Uhum. Entendeu? Não deixou acontecer. Eu estava até já, eu estava me programando, me arrumando para dar uma turma para ele dar aula, pelo menos para tirar um trocado e Sim, tal, sim. coisa. Só que tudo era preparação, Sim. entendeu? Não, ele não esperou o processo acontecer no tempo. Sim, porque, Diogo, por exemplo, como é que tu vai ver que eu sou um bom vendedor? De repente, eu vim aqui trabalhar contigo, chega um cliente, e chega primeiro o cliente, eu tô aqui, eu já começo a conversar com ele, e desse meio você chega. Ele chega, ô, Diogo, como é que tá? Aí o cliente, não, pô, tô conversando aqui com o Lúcio Silvano Uhum. aqui. Cara, eu vou fechar o apartamento. Sim. O cara, pô, já sanou minhas dúvidas aqui, eu vou fechar. Tá me entendendo? Sim. Meu antigo professor me deu aula, porque quando ele disse, pô, a aula do Lúcio Silvano é. Sim, já. Cara, a gente nem sentiu tua falta, quase. Sabe aquela, não tô de brincadeira, Ah, óbvio, sim, sim. mas. Então, se pô, não, pô, vou fechar. Então é isso que eu tô falando, você tem que começar. Tava preparando, dar uma aula, dar outra, a galera vai se acostumando. Porque, Diogo, eu só vou poder deixar de dar aula para você 6 horas e você ficar treinando com outra pessoa quando aquela outra pessoa de volta e meia estando lá contigo. Uhum. Um dia o rato não tá, né? O Luciano não tá. Sim. E, por exemplo, vou usar um exemplo, a Ari tá lá dando aula 6 horas. Aí, na outra semana, a área está de novo. Começa a pegar um vínculo, tu vê que a aula é boa, Uhum. gente boa, não Gosto. perde muito, se pô, não. Lucivano, infelizmente agora eu vou me ausentar porque eu vou fazer outra coisa. Se não, mas pô, a área está puxando a aula super bem, tá legal, eu vou me manter treinando. É Sim. isso que tem que acontecer, uma coisa gradativamente, né? Sim. Não posso chegar assim, tum, do nada. Só que as pessoas não deixam Aconteceu o acontecer. processo. Tem que ter paciência de É acontecer o para processo. hoje. Quero virar atleta profissional. Já Sim. quero lutar amanhã, no próximo evento, É, ganhando bolsa de 2.000, 10.000 reais. não existe. Professor, o que o professor diria numa mensagem final para uma pessoa que tenha curiosidade de aprender uma arte marcial e ainda não tomou essa iniciativa? Uma mensagem rápida para que essa pessoa conheça, de uma forma resumida, o que ela vai encontrar na academia. Então, o que eu sempre falo, né? É, primeiro, seja para qualquer área, conheça o profissional que você vai trabalhar, que você vai treinar. Visite mais de uma academia. Não visite só uma antes de fechar. Vai lá, vê a aula, vê a aula, vê o histórico do Faz professor. uma aula experimental. Faça uma aula experimental. Entendeu? Ou vê primeiro, porque pode acontecer naquela aula experimental do cara lá infelizmente te bater, se não é o que você quer. Sim, Fala para o professor, quando você está entrando, os seus objetivos. Lá, por exemplo, na nossa academia, você vai chegar lá, você vai poder falar se você quer virar um atleta, se você quer virar um professor, se você quer virar só o atleta do dia a dia, treinando por qualidade de vida, que hoje o nosso foco é sim 90% é para qualidade de vida, né? Hoje o nosso foco é para isso. Então as pessoas podem ir lá para a academia, para a nossa equipe na academia, tanto na Vargem Pequena, quanto no Rio Vermelho, quanto na Vargem Grande, que para treinar, para fazer um treino de alto nível, de alta intensidade, com gasto calórico forte, aprender uma autodefesa, tipo, ter resiliências no treinos para coisas da vida, ter autoconfiança, sair de lá uma pessoa muito melhor que conseguiu fazer uma atividade, uma arte marcial sem se machucar, num ambiente acolhedor, num um ambiente ambiente seguro, né? agradável, seguro, limpo, né? Ou num ambiente onde você vai chegar a ser bem tratado. Quinta-feira entrou uma mulher, chegou lá, posso fazer uma experimental? Pode. Ela chegou primeiro, todo mundo que entrou cumprimentou ela. Todo mundo. Ela saiu e falou para minha esposa: eu estou encantado, todo mundo me cumprimentou. Eu fui em outra academia e não olharam nem na minha cara. Sabe? Então, é esse ambiente acolhedor que a gente
transmite ali na academia, mesmo sendo uma academia de Muay Thai. A Muay Thai, ele é bruto? É, ele é bruto. Ele não é para todos? Não, ele é para todos, mas é para poucos. Só que esses poucos podem ser muitos, porque a gente pode adaptar. Exato. E o treino ele é adaptável, onde a pessoa pode ir se sentir bem. Sabe? Tem vários vídeos de pessoas com uma perna só treinando Muay Thai, de muleta. Foi adaptado. Então, esse é o meu convite aí para a galera que quiser aparecer na equipe Thai Advance, na vaga de pequena lá, será bem-vindo, que tenho certeza que, como você foi, o Alisson foi, tanto que você está lá até hoje, Sim. vai ser bem acolhido. Então é isso. Queria agradecer, professor, e quero deixar a mensagem final aqui, que é a seguinte: se você tem filhos, ele comentou ali na questão da disciplina, filhos que estão rebeldes, tá muito no celular, não tá praticando. Experimenta levar o teu filho, incentivar ele a fazer uma aula experimental, a conhecer a academia Thai Advance. E você também que precisa desenvolver uma autoconfiança, talvez você precisa... Você tá se sentindo sem ânimo para nada, às vezes você tá entrando numa depressão e você não sabe nem o motivo, nem a razão. Então, experimente fazer uma aula lá na Thai Advance. Inclusive, eu até brinquei com o professor antes, que eu estou procurando pessoas para treinar às 6 da manhã comigo. Tô precisando de parceiro lá para treinar às 6 da manhã. Mas fica tranquilo que eu não vou dar porrada em você, não. É para treinar mesmo, é legal porque aí cria-se um senso de comunidade, você começa a fazer parte de algo maior. Quando você começa a fazer parte, você se sente inserido, você faz parte, e aí desperta também esse orgulho, pô, eu faço parte da academia Thai Advance. Isso é muito legal, porque quem entende de artes marciais sabe que a academia Thai Advance é uma academia respeitada, e eu faço parte disso. Tu vê que é muito legal que a gente, eu vendo muita roupa para quem não treina com a gente. Chega pessoas marcar a academia como se estivesse lá, estivesse treinando. Elas gostam de estar lá. Tem a parte da rede social, né, que a gente comentou, que a gente faz um trabalho bem legal, que as pessoas se sentem muito bem batendo, sabe? Tipo, Sim. tá ali se exercitando, tendo essa vida aí, o social exigir, que era uma vida conjunta, né, da gente. Então você tá ali fazendo parte de algo maior, fazendo coisas para você. A gente precisa arrumar um tempo pra gente. De 1 hora, 1 hora e meia. A gente bota 1 hora e meia porque tem um deslocamento, Sim. né? E você tirar um tempo para ir você ir lá na academia se exercitar, fazer parte daquele ambiente acolhedor ali, ver que o Muay Thai te dá vários benefícios e fazer parte de algo maior, mas na verdade é algo para você. Sim. Você dando esse seu tempo agora, quando chegar numa idade avançada, você vai dar graças a Deus por ter dado esse tempo, né? Quando era mais jovem. Exatamente. Então, o esporte, ele é mais do que vida, né? Ele, Prolonga a vida. cada dia que eu falo, treino que a gente faz, eu digo que prolonga a vida 1 hora, 1 hora a mais, sabe? Então, Legal. é muito legal. É isso então. E se você gostou do conteúdo, você está acompanhando a gente aqui, não se esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu comentário, deixar sua sugestão para os próximos episódios. Nós estamos gravando aqui até de forma improvisada, porque a ideia é realmente trazer esse conteúdo de qualidade no sentido de você conseguir extrair alguma coisa que vai fazer sentido para você. Eu tenho certeza que nesse bate-papo aqui, alguma coisa você vai conseguir tirar de benefício. Então, muito obrigado. Não esquece de seguir o canal, curtir o vídeo, mandar para alguém, enfim, nos dá um apoio. Eu costumo brincar e dizer que nós tivemos todo um custo de câmera, de tempo, de espaço, de preparação para a gente gravar isso aqui. Nós temos um custo, mas para você não custa nada curtir, dar esse apoio, porque você está ali assistindo, não custa nada. E esse apoio faz com que a gente tenha ainda um estímulo para continuar gravando. Então, muito obrigado pela Eu que participação, meu agradeço, professor. Vamos em agradeço o convite frente. aí. Obrigado pela oportunidade, estar falando um pouquinho de mim, do nosso trabalho aí. E só sucesso. Tamo junto. Hey!